Boa noite, gente. Que nervoso! Tô mega nervosa, cheia de coisa pra contar, não sei nem por onde começar. Bom, esse projeto, esse podcast se chama Anne com E. Ele vem sofrendo algumas mudanças desde que foi projetado, porque o meu objetivo era dar voz às mulheres. Eu queria falar com as mulheres. Aqui no Estúdio Tanto, nós temos um projeto que se chama Tanto a Dizer, onde eu e o Odilon entrevistamos algumas pessoas. Odilon, que séria, né? Que formal. Onde eu e o meu pai entrevistamos algumas pessoas. Mas eu gostaria de ter um podcast meu, um projeto meu, que a partir do próximo episódio, que será amanhã, já vai ao ar no meu YouTube, tá? Hoje, por problemas técnicos, estamos aqui no YouTube do Estúdio Tanto. E depois eu vou subir ele no meu YouTube também. E, gente... coraçãozinho, deixa eu só dar uma aliviada. E a minha primeira convidada, eu fiz questão que fosse a minha primeira convidada, uma amigona, uma pessoa que eu amo muito, 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 que eu acompanho há alguns anos, primeiro como pessoa, depois como profissional, hoje como pessoa, como profissional, como cristã, como alguém que tem um monte de coisa boa para nos falar e para nos ensinar. Que é a Dan, do Instagram Nolar. Quem que já não conhece? Todo mundo já conhece, tomou conta do mundo, ela tal. Ela tá onde ela tem que estar. E Dan, eu vou deixar tu te apresentar. Como é que tu te apresenta para as pessoas? Nossa. Se não fosse para mim, se alguém de fora dissesse assim, quem tu é? Bom, boa noite todo mundo, né? É um prazer estar aqui, uma honra, adorei esse convite, principalmente por ser a primeira, né? Muito legal, fiquei muito honrada. A Anne é minha amigona de muitos anos e a gente tá nervosa aqui. Parece que nunca nos vimos. Entrevista de Parece emprego. que a gente nunca conversou na vida. Mas então, eu sou a Dan, sou a Danúbia, sou casada com o Flávio, mãe da Lara e do Pedro, meus amores, né? E eu costumo dizer que eu sou design de interiores por profissão e do lar por opção, né? Essa é hoje a minha frase, assim, quando me perguntam o que eu sou, o que eu faço, né? Então hoje eu sou do lar, sou dona de casa e tenho a página no lar, né? Que daí eu acho que a gente vai conversar depois um pouco. Então é isso, lá tem um monte de coisa, rola de tudo um pouco nessa vida do lar, coincidiu com a questão da pandemia, né? E é isso. Esse lance da página, bom, a Danúbia, para quem conhece, a Dan agora, o teu Instagram tem o quê? 40 mil pessoas? 45 mil pessoas? Tá por aí, De 40 seguidores, né? 4, E tu 45. tens ele há um ano e meio, mais ou menos? Um ano e uns... não faz um ano e meio ainda, um ano e pouco. Assim, ó, quem conhece a Danúbia já sabe disso que eu vou falar. Quem não conhece, já sabe também. Quem conheceu na página também já entendeu que ela tem o sangue nos olhos, como ela gosta de dizer. Então a Dan nunca tá pra brincadeira, ela não faz nada pequenininho. Nunca é pequenininho. Mesmo que ela comece pequenininho. Eu não consigo. Fica grande. Eu não consigo, Tudo gente. toma uma proporção. Eu até tento, mas não, nada fica pequeno. Isso nada fica, mas isso é teu, né, Dan? A gente tem, cada um tem o seu... Esses dias eu falei até pra minha mãe e pra minha irmã, eu disse, eu vou parar de lutar contra isso, sabe? Isso. Eu vou parar de lutar contra... porque eu fiquei assim, eu queria ficar meio escondidinha, sabe? Quando eu virei dona de casa, eu queria ficar meio quietinha no meu canto, assim, sabe? E daí, quando começou a pandemia, eu disse, eu vou criar uma página, o pessoal tá meio assim, ninguém aguenta mais ficar em casa. Isso era um mês, né, de pandemia, ninguém aguentava mais ficar em casa e tal. Só notícia ruim, não Só tem notícia conteúdo ruim e tal. Eu disse, eu vou fazer alguma coisa né, pra dividir com o pessoal, assim. Mas eu imaginei, assim, vai chegar uns 1.000, 2.000 seguidores, uma coisinha assim, tipo, pra, né, de trocar ideia. Interagir com os amigos que estão em casa, eu não posso ver todo dia mais.
E o negócio, guria, tomou uma proporção assim, então não adianta, não dá pra lutar contra mais. Não tem. Mas assim, né, às vezes a gente tem, né, essa coisa de ficar relutando. A gente estava conversando antes de começar aqui, né, que é uma coisa que a Ded me disse isso, eu sei que tu fez um curso com o Paulo Cuenca, e tu me disse, isso é o mote dele, que é o melhor feito do que perfeito, né? Exatamente. Eu tinha o projeto do podcast, a vontade de fazer também há muito tempo, daí tu fica sempre assim, ai, falta uma identidade visual. Mas ainda a minha vinheta ela não tá pronta. Quem começou a fazer essa arte maravilhosa aqui, o início dela, lindo. O começo dela lá foi do Gui, e depois o Gugu, sobrinho dele, o Cassiano, o Gustavo, que é um baita designer, um baita profissional, pegou, mexeu e começou a fazer e tal. Só que ontem ainda ele me disse assim, amanhã começa, mas eu não terminei, eu não mexi. Daí eu disse, a gente mexe porque a gente vive em construção, né? Exatamente. Nós, como seres humanos, a gente vive em construção e a gente tem mania de querer entregar coisas prontas para os outros. Mas a gente não tá pronto. Como é que eu vou te entregar uma matéria pronta se amanhã eu vou ser diferente, eu vou ser outra pessoa? Exatamente. E daqui a pouco essas cores aí não me chamam mais a minha atenção, eu não quero mais. E aí muda, qual é o problema, né? Nenhum. Então eu acho assim que essa coisa que tu disse assim, de lutar contra, de ficar, né, de ficar meio escondidinha, de não querer, é até um pouco de egoísmo nosso, né? Porque pode ser uma pessoa, pode ser uma só pessoa, mas a gente toca a vida das pessoas, às vezes, né? Eu tenho certeza que durante a pandemia, a tua inspiração fez com que muitas pessoas que estavam depressivas dessem uma mexida nas gavetas, nos armários, no martelo, né? Eu recebo muitos depoimentos, assim, muitos lindos, assim, que eu choro. Muito, muito legal. E eu sempre digo assim, às vezes a pessoa fala, ei, virou blogueira, influenciadora, não sei o quê. Hoje, eu acho que assim, todo mundo é influenciador. Tá? Todo mundo. Tu pode não ser influenciador na rede social, mas tu é influenciador. A não ser que tu mora numa caverna sozinho no meio do mato. É verdade. Assim, se tu tiver contato com alguém, se tu dividir a casa com alguém, o trabalho com alguém, a tua vida com algum amigo, algum companheiro, enfim, tu é um influenciador. Teus filhos, tu tá sempre influenciando pro bem ou pro mal, né? Pra uma coisa positiva ou pra uma coisa negativa. Tu vai influenciar. As nossas atitudes influenciam todos os dias, a gente querendo ou não, né? Claro que quando tu tá exposto e tu bota a cara a tapa, a possibilidade de tu influenciar muito mais pessoas, né? Ela é maior, né? Claro. E aí tu te abre também, que é a coisa que mais me assusta, porque tu te abre para os dois lados da moeda, dependendo de sobre o que tu vai falar, né? Hoje, quando eu estava perguntando num grupo de amigas ali, eu disse, gurias, eu já tenho podcast marcado para amanhã, eu tenho várias convidadas, e a pessoa que tá me dando um nervoso é a Dan, porque a gente tem tanta coisa. Por onde é que eu começo? Começo falando da profissão, porque a gente tem momentos, eu acompanhei os teus momentos, então eu sei de várias coisas que tu tem pra falar. Mulher de fases. É mulher de fases, assim como eu, né? Complicada e perfeitinha. Total. E daí me deu, assim, uma coisa também, assim, de querer mostrar tudo, falar tudo e não saber por onde começar. Daí a Rosália, nossa amiga em comum, me disse assim, tem um vídeo dela, que é o vídeo de apresentação do ateliê, onde aparece o quadrinho lá, que eu acho que é um parecer de uma professora tua, que fala que quando tu era criança tu já gostava muito de desenhar casas e tal. Então, assim, tu nasceu design de interiores, né? Porque tem coisas, a gente aprende, tem coisas que a gente aprende. Sim. Mas tem coisas que a gente nasce, né? Eu acho porque quando eu fiz o ateliê, eu fui em busca muito dessa minha redescoberta, né? Porque como é que foi? Eu acho que eu vou ter que contar um pouquinho a história, assim, para quem não conhece, entender um pouco. Isso. Eu fiz um tempo de arquitetura, não cheguei a me formar em arquitetura, mas depois me formei em design de interiores, né? E aí trabalhei, enfim, por muitos anos na profissão, trabalhei em Porto Alegre, depois vim para Santo Antônio para tentar dar uma acalmada, assim, né? Eu tinha sonho de almoçar em família, viver uma vida mais tranquila. E daí, naquela época, coisa que eu tenho hoje, mas naquela época eu, enfim, conheci a Tati, meia sócia, e ela também tinha sangue nos olhos. E a gente enlouqueceu e acabou montando uma loja e projetos e tal, e a coisa cresceu de novo, assim, foi entrei no mesmo ritmo que eu tinha, se não pior, de Porto Alegre, de trabalho, né? Enfim, daí eu já tinha a Lara pequena, a Lara foi ficando de lado, o casamento foi ficando de lado, e o trabalho, porque eu tinha que chegar lá, e daí ganhei um prêmio lá, que eu fui para Londres, aquela coisa toda, a profissão estava ótima, assim. Mas eu tava correndo, não sabia para onde, assim, sabe? Aquilo, acho que até aquele prêmio da Associação Brasileira de Design de Interiores lá, da ABD,
pra mim foi tipo assim, o topo do fundo. O topo do fundo do poço, assim, O sabe? ápice, assim, Porque, tipo assim, meio que eu cheguei onde eu achava que eu, né, profissionalmente, assim, estava buscando E aquilo, no outro dia, assim, depois que eu voltei, tava tipo, tá, e agora? Era isso? Tipo, não tinha. Aquele lugar não chegava, não existia, né? E ali eu entrei num processo bem. Eu chamo até no meu depoimento lá, meu testemunho, que era um processo cinza, assim, minha vida ficou cinza, sabe? Eu acho que eu, sei lá, tive uma depressão, alguma coisa assim, não cheguei a procurar médico, nada, por, sei lá, de boba, mas enfim. E ali começou um momento muito difícil da minha vida, né? Tu acompanhou essa fase, assim, então a minha vida era chegar sexta-feira, né? Encher até os grugulhão de trago pra esquecer da vida. Era isso que eu fazia Pra e relaxar. era pra relaxar, ainda no outro dia tava aquela ressaca, e tava lá, era lá, e o casamento, a casa uma baderna, aquela coisa assim, não, sabe? E aquilo foi se arrastando, sei lá quanto tempo. E daí eu ficava pensando assim que eu precisava de outra profissão. Lembra que a gente conversava? Eu, tu e a Cira. Uma agência, um negócio, vamos Que fazer uma fazer? agência, Uma vamos marca fazer de um, roupa vamos fazer um hippie. estúdio. Roupas hippies. Ai, Fala de sério. tudo, tinha ideia de tudo que é jeito, né? Ideia a gente tem. Lembra, a gente falava, vamos alugar uma casa, e daí nessa casa vai ter vários quartos, e cada vai funcionar várias coisas Várias coisas. numa casa. Isso, uma cooperativa assim. Tipo uma cooperativa e cada um usa uma salinha pra fazer uma coisa. E até a ideia era boa, né? Era sim, claro. Mas, enfim, eu achava que eu precisava mudar de profissão, porque aquilo ali não estava mais me preenchendo. E eu sempre gostei muito do design, né? Sempre fui muito. Enfim, das transformações, mas daí eu fugi da tua pergunta, né? Normal. Mas Não, tu disse isso, que eu nasci. aqui não tem Que eu regra. nasci Pode. assim e tal. Quando eu era pequena, na casa da minha avó, as brincadeiras eram na cocheira lá do galpão da minha avó, e eu brincava de casinha. E enfeitava a casinha com latinha, com esses galhos secos, essas coisas que eu decoro a casa hoje, eu decorava o galpão da minha avó lá, que eram as casinhas que eu tinha, né? Eu, o Dezinho. Era o que tu tinha lá, Eram as nossas, saudade. a Lu, né? E nossos primos, enfim, era aquela brincadeira ali que tinha. Então, eu sempre tive essa coisa muito assim, né? E aí depois, claro, fui estudar isso e tal, e aí o mercado ele vai te enredando de uma forma que se tu te deixa, né, levar, assim, que acaba que, porque meta, é o consumismo, tem que vender mais, tem que isso e aquilo, e tu vai indo pra um lugar que começa a criatividade já não é mais a mesma, sabe? Sim, tu cai num bloqueio criativo. que, Tu sabe, tu tinha vontade de pegar o cliente pelo braço e ir num ferro velho, catar um negócio e transformar num lustre. Mas Sim. aquilo Não ia me era- tirar o dia inteiro de trabalho e não ia me dar lucro, vamos dizer assim. Então, era melhor eu dizer pro cliente que um lustre de cristal ia ficar melhor, Claro. sabe? E essas coisas, Pegar a tabela de cada empresa claro, que te manda. te aquele monte manda, de... daí tu acaba te corrompendo, entendeu? Aquilo vai entrar, quando tu vê, tu tá ali, sabe? Sim, quando tu vê, tu tá vendendo uma coisa que nem tu acredita Nem tu mais. acredita mais Tipo, naquilo não ali, gosto sabe? disso, Eu mas não eu gosto, tô enfiando mas, nas pessoas. Mas sabe? Daí aquilo vai ficando assim. O que eu gosto? Daqui a pouco tu já não sabe mais nem o que tu gosta, daí tu vai seguindo uma tendência do mercado, porque a tendência, né? Porque daí todo ano os grupos de marqueteiro criam as tendências, né? Da decoração, como é da moda, da roupa, e aí tu. Não é tendência, não, tem que saber o que tu gosta. E daí chegou um ponto que eu não sabia mais que eu gostava. Eu já não tinha mais criatividade de fazer as coisas pros Do clientes. teu estilo, do teu... Sabe? Eu dificilmente, assim, pegava um projeto com aquele... Sabe, aqui, assim... O sangue nos olhos. Que com hoje sangue tu nos recuperou, olhos. graças a Deus. Então, aquilo foi me entristecendo, enfim. E aí, daí eu entrei num bloqueio criativo e daí não saía mais nada. Daí não saía mais nada. Aí eu tinha a Sabrina, que trabalhava comigo na época, né? Graças a Deus, assim, salvava. Ela era meu braço direito, assim, então ela fazia, no final, assim, muitos projetos. Eu palpitava e tal, mas ela segurava as pontas, assim, direto, porque eu já não conseguia mais. E aí eu tava muito cansada, né? E aí foi nesse momento, assim, que daí eu achei que eu precisava de férias, e aí eu saí, fiquei quase um mês lá na casa da minha tia, na praia,
bebendo todas. Voltei pior, voltei arrasada, voltei assim. Sim, porque tentou sair pra se encontrar e voltou E tão voltei perdida mais quanto ou mais. perdida, sabe? E aí, Tem uma coisa também que eu acho que quando a gente é bom naquilo que a gente faz, quem é muito bom naquilo que faz, sofre uma pressão muito grande também, porque as pessoas esperam muito de ti. Então, aquela cobrança, tu sabe que hoje todo mundo tem passado por momentos bem difíceis, né? Todo dia eu encontro as pessoas assim, porque a gente tem que levar a vida igual, e, sim. enfim. Mas a gente tem conversado sobre isso. E hoje eu fui no enterro do amigo, do pai de 2 amigas minhas, de 3 amigas minhas. E quando eu saí de lá, eu tava entrando no carro com a Amanda, com a minha cunhada, e eu abri meu telefone e disse: Olha isso aqui. E ela olhou e disse assim: Mentira, o que que é isso? Eu disse: Isso é a minha vida. E tinha 12 mensagens de pessoas. Tu sempre deve uma resposta para alguém. As pessoas estão sempre esperando uma resposta tua, estão sempre te. E claro que, por um lado, tu diz graças a Deus, é porque eu tenho trabalho, obrigada, Senhora, porque, né? Claro que sim. Mas às vezes tu pensa assim, nunca chega, porque tu vai responder essas pessoas, às vezes mais ou menos, às vezes atrasada. Alguém vai dizer, bah, nem me responde mais o telefone. Outro vai dizer, bah, me respondeu. Às vezes eu respondo, envio ali um orçamento que eu sei que estava 2 dias pendurado, e depois eu digo, meu Deus, eu respondi sem dar o bom dia. Eu digo, ai, desculpa, bom dia. Porque eu só quero conseguir suprir as expectativas de todo mundo também, né? E tu começa até a te deixar um pouco de lado Não, pra e o ritmo alcançar. hoje, né? A tecnologia, ela é maravilhosa, tanto que a gente tá aqui, né? E, nossa, todo mundo hoje tem uma televisão na palma da mão, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é muito... É tudo pra ontem, é tudo pra Imediatista. agora, é tudo... E isso acaba, né, contaminando a gente, né? É Total. inevitável, sabe? Então, às vezes a gente tem que assim, Dar uma respirar, dar uma respirada. respirada, E é muito né? difícil tu aprender a impor esses limites, né? É Porque tu muito. quer também. A pessoa quer, tá ali ansiosa, esperando, por exemplo, eu vou fazer um evento, eu vou fazer um 15 anos, tá? Vou mandar tantas prévias durante a semana e tal, mas o meu prazo é de 1 mês. 30 dias. No outro dia, que talvez tu só pegou aquele cartão de memória e botou em cima da mesa, pegou, tu botou na câmera e tu tá fotografando outro evento e tu nem viu aquelas fotos ainda. A pessoa diz, manda só umas, não sei o que. É normal, isso é o que eu faria, é o que todo mundo faz. É o que todo mundo faz, tu fica curioso, tu quer... E aquilo faz tu não dormir de noite, porque o fulano tá esperando aquelas fotos, eu tenho que fazer. Tu tá super preocupada com aquilo, aquilo te gera uma angústia gigantesca e daí, né, eu tenho que aprender, isso é uma coisa que também a gente precisa lidar com isso, que tipo assim, não, mas eu dei um prazo, tá tudo certo, tá no prazo, tá? Mas tu não quer decepcionar, Não, tu quer quer... atender no E o melhor mercado forma, tem isso né? também, assim, ó, o diferencial. Todo mundo tem que ter qual é o diferencial? Tá tudo perfeito, teu trabalho tá impecável, tá bom, tá bonito, não sei o quê. Mas o fulano entrega no dia. Mas o não sei o quê, não sei o quê. E tu tem que estar sempre... Não é mais aquela coisa de... A gente fazia as coisas pra se superar. A gente estudava pra ser melhor. Não, agora tu tem que ser melhor que o outro. Tu tem que estar buscando alguma coisa pra pegar aquela fatia do mercado que o outro já conquistou. Se tu quiser conquistar alguma coisa, tu tem que... E isso realmente é fácil da gente se perder, Se né? perder É e muito cansar, né? fácil. E E cansar. cansar. E foi isso, bem isso que aconteceu comigo, assim, sabe? Eu cheguei num extremo de cansaço, assim, que eu não via graça em nada, né? E aí, quando eu voltei dessas férias aí, que eu achei que eu ia, né, voltar ótima, eu voltei pior. E foi nesse momento aí, nessa semana, assim, de desespero, que eu tava, assim, desesperada, que eu acabei indo lá na Igreja Vida, né? Eu fui carregada pelo Espírito Santo Eu mesmo. ia te dizer, tu parou lá porque tu passou na frente e tu sentiu um chamado ou alguém te fez um Não, convite? foi assim. Essa igreja, ela se desmembrou da igreja que meu pai congregava, que era luterana ali, né? Então, teve há muitos anos atrás, se desmembrou e começou a Igreja Vida ali, numa garagem, assim, umas pessoas, enfim. Primos, parentes, até pessoas conhecidas minhas. De vez em quando, alguém falava, convidava até a Júlia do Jairo, né? Júlia? Sim, minha prima. Ia lá e tal. E uma vez eu e a Cira tinham conversado, né? De ir, um dia vamos lá na Igreja Vida, as gurias vão, minhas sobrinhas vão e tal. Era na Porto Emirim ainda na época. E nós, um dia a gente falou, um dia vamos. Mas aquilo ficou, um dia vamos, nunca fomos e tal. Então eu sabia que existia. A minha prima, a Tânia, ia lá e outras, enfim. E aí, a Sabrine também congregava lá. Quando tinha feijoada, alguma coisa, ela convidava, mas eu sempre fazia de louca e não ia. E aí, um dia... Eu tinha preconceito, Dava né? um balãozinho. Não, eu tinha muito sempre preconceito. dava Eu tinha muito preconceito. Muito. Eu achava que era uma igreja de louco. Dá pra cortar essa parte.
Aqui é tudo ao vivo. É tudo... O máximo que tu pode é dizer assim, gente, mas eu não acho mais. Eu não acho mais. Mudei de Eu ideia. não acho mais, até porque eu vou lá, então eu sou louca também, né? Não, a gente Eu continuo achando, na verdade. O Guilherme hoje me disse, eu disse assim, convenhamos, né, nós Eu comentando, continuo eu disse assim, gente, não vamos julgar todo mundo como normal, a pessoa também não é 100% normal. E ele, mas tu conhece alguém que seja? E eu não sou, e ele, é claro que não. Eu digo, opa, tem isso, né? A gente tá sempre medindo. Outra coisa, tô medindo o grau de loucura como se eu fosse muito mais certa do que os outros. É que cada um tem a sua. Cada um tem a sua cada um loucura. tem a sua, né? Exatamente. A gente tem preconceito com a loucura diferente da nossa. Exatamente. Exatamente. E aí, bom, vou te contar a historinha então, já que tu perguntou. Nós temos tempo aí? Temos o tempo que a gente quiser. O tempo que a gente quiser ir. Então tá, puxa o café aí. Que agora descontraiu. Mas se algum bar da cidade, alguém quiser mandar aqui pizza, refrigerante, eu não sei o que cada... Uma torta, um café qualquer coisa, preto. estamos aceitando. Cara de pau. A gente se vê por aqui. Gente, a gente tá sendo assistido por pessoas, a gente faz propaganda pra vocês também. Não, daí foi assim, ó. Segunda-feira, tá, cheguei das férias no domingo. Na segunda-feira eu fui trabalhar, nossa, me arrastando, saí daquela cama só porque a Sabrina entrou de férias. Não tinha o que eu fizesse, entendeu? Eu fui obrigada a ir trabalhar, porque, tipo, não tinha quem fizesse, né? Ficasse na minha sala lá por mim. E aí eu cheguei lá, assim, muito mal, me arrastando, tentando me familiarizar, porque dei muitos dias fora, aquela coisa, meu Deus, eu preciso trabalhar, preciso entregar esse projeto, preciso fazer. Aquele desespero. No meio da tarde, me veio um plim, assim, era tipo umas 2, 3 da tarde, me veio um... Domingo eu vou no culto. Veio assim como se fosse eu falando pra mim mesmo. Olha o nível da loucura agora. Agora tu vai botar já, podemos me botar num patamar de loucura aí. Já tava se encaminhando pra entrar pro time daqueles loucos ali. Já tava Começou ali. Aí veio aquele plim assim, né? Domingo eu vou naquele culto lá. Aí, tá. Pensei aquilo, assim, pensamento que veio, né? Hoje eu sei que foi o Espírito Santo que soprou no meu ouvido, né? Hoje eu entendendo um pouco mais da palavra e como que acontecem as coisas de Deus, eu entendo que foi isso. Mas, na época, foi um pensamento meu, assim, que veio. Um sopro. Na terça-feira, a mesma coisa. Mais ou menos o mesmo horário. Domingo eu vou no culto. Me vinha aquela... vinha aquele pensamento, e eu mesmo ficava surpresa com o meu, sabe? De onde é que eu tô assim, tirando isso? Onde é que eu tô tirando isso, sabe? Tá, mas... E foi assim a semana toda. Todos os dias de tarde me vinha aquela certeza de que eu ia ir domingo nesse culto. Aí chegou o final de semana, o Flávio disse, não, eu quero ir pra casa da minha mãe, a minha sogra tava na praia, vamos e tal. Aí nós tava brigado, quase separando, tá bom, tu sabe, né? Tava um caos. Aí eu peguei, tá, vamos então, né? Mas domingo eu quero voltar cedo porque eu quero ir no culto. Ele, que culto? Que culto? O quê? Que culto? Ele disse, um culto lá de um pessoal, lá de uns parentes meus lá, que eu quero ir. Pronto, tá. Daí liguei pra Sabrina perguntar a hora. Ela disse que era 7 horas, tá. Fomos, daí fui pra praia, daí foi um final de semana lá, horrível, entupi de caipirinha. Fiquei só deitada na cama, nem pra praia eu fui, então foi horrível. Aí, quando chegou domingo, né, chegamos, deu uma trancada ali em Osório e tudo, mas eu tinha certeza que eu tinha que estar lá e era aquele dia, sabe? Aí chegamos 15 para 7 de Santo Antônio, né? Eu tomei uma ducha assim rapidinho e fui. Peguei a Lara, perguntei se ela queria ir junto, ela tinha 8 anos na época. Ela disse que queria. E aí fui. Quando eu entrei lá, nunca vou me esquecer, tava a Naná e o Marcão na porta. E eles me deram um abraço, assim, muito caloroso, assim, e ali eu comecei a chorar já, sabe? Com aquele abraço, assim, eu despenquei e já entrei chorando. E aí veio um, veio o outro, me abraçou e tal. E aí eu combinei por telefone com a Cira e a Cira foi também. E aí a gente se encontrou lá, né? Ela foi separada, a gente foi separada, a gente se encontrou lá. E aí eu ouvi toda a pregação lá e tal, e as músicas e tudo aquilo, chorei de montão e tal. E quando chegou no final Não, muito engraçado porque, olha só, daí eu tava realmente, eu queria mudar muito, né? Eu me lembro que o pastor perguntou assim, era sobre humildade e soberba, né? Tá. Era por isso Pegou? que... Aí eu não lembrava, depois eu fui lembrar, muito tempo depois, assim, eu esqueci, deu um branco, assim, depois que tinha acontecido aquela noite. Mas depois de um mês, eu peguei a pregação lá com o Marcão e eu vi de novo. Daí eu relembrei de tudo que eu tinha escutado e de tudo que eu tinha sido ministrado naquele dia.
Aí o pastor perguntou assim, quem se acha que é humilde, levanta a mão. Daí explicou tudo, que humildade não é uma casa pobre, não sei o que, humilde de coração humilde, né? Uhum. Quem se acha humilde, levanta a mão. Aí, tá, daí uns levantaram lá, muitos levantaram. Daí, quem acha que não é humilde, levanta a mão. Bem alto, né? Aí eu me lembro que ele disse assim, o fato... Daí eu acho que mais uns 2 levantaram a mão, se eu não me engano. Aí ele disse assim, o fato de tu... como é que foi que ele disse? O fato de vocês terem levantado a mão Mostra que são humildes. foi o maior, pode ter sido a maior prova de humildade. Uhum. Reconhecer E aquilo pra mim, ali começou, em cima daquilo. E daí eu sei que quando chegou no final do tal do culto, ele perguntou quem é que queria mudar de vida, que Jesus largar as rédeas da sua vida, entregar a sua vida pra Jesus, deixar Jesus cuidar da sua vida e tal, E daí vem aqui na frente, eu quero orar por você. E daí eu fui lá na frente, quando eu me dei conta, eu tava de joelho no chão, assim, com uma poça de lágrimas, com ranho no chão, assim. Já tava quase nadando, tanto que eu chorei, e aí ali eu pedi pra morrer. Eu disse pra Deus que eu não queria sair viva dali. Eu queria morrer. E morreu. ai, morri. Morreu. E ali aquela Dan morreu. Morreu mesmo, assim, sabe? De vez em quando ela tenta, né? Voltar. Sim, De vez em quando ela tenta, sabe? Tem que lutar, assim, pra enterrar ela, né? Mas realmente ali mudou tudo na minha vida, mudou tudo, assim, sabe? Ali eu entreguei minha vida pra Jesus, eu chorei muito, nossa, eu pedi pra morrer, eu não queria mais ser aquela pessoa que eu era, eu não queria mais nada daquilo que eu tinha, nada, eu queria tudo novo, né? E eu pedi muito aquilo, muito com uma vontade, assim, eu acho que Jesus conseguiu transformar minha vida do jeito que foi, assim, de uma maneira tão drástica, em função do meu quebrantamento, assim, do estado que eu cheguei lá naquele dia, sabe? Porque tu deixou, né? Eu me permiti, eu me esvaziei. Aquele dia eu me esvaziei totalmente. Eu larguei todas as minhas forças. Eu disse, eu não quero mais, eu não tenho mais condições de me guiar, sabe? Eu não tenho mais condições. Eu preciso de ajuda, sabe? E ali que foi. E a partir dali que daí foi muito louco. Daí foi a loucura da loucura. Porque daí... Quando eu acordei de manhã, daí cheguei em casa e tal, meio dopado, assim, de chorar, né? Daí eu sentei no sofá, o Flávio já tava dormindo, acomodei a Lara e fiquei ali um tempão no sofá, assim. Aí eu tava assim, sabe, murcha, assim, eu tinha... Tirado um caminhão de cima das tirado costas. uma tonelada de cima, assim. Só que eu pensei assim, eu tô assim porque eu chorei, porque quando a gente chora, a gente fica mais aliviado, né? E aí, daí fiquei ali um tempo, assim, viajando e fui dormindo. Aí, no outro dia, quando eu acordei pra trabalhar, automaticamente, aquela coisa, tomar banho, botar roupa e tal, entrei dentro do carro. Quando eu entrei dentro do carro, eu olhei no retrovisor do carro, assim, e tava um céu maravilhoso, assim, sabe? Coisas que eu não observava, juro, assim. Poderia, anos atrás, mas eu não tinha esse... Naquele momento da minha vida, assim, era tudo cinza, não via graça em nada dessas coisas, assim, sabe? Contemplação, essas assim. coisas de contemplar, sabe, de enxergar Deus nas coisas. Assim, eu não enxergava, não tinha isso, sabe? Era tudo tão automático. E eu olhei assim, eu disse, nossa, que céu lindo. Eu fiquei uns segundos, assim, olhando no retrovisor aquele céu, assim, sabe? E me deu uma coisa tão boa, amiga, assim, ó. Ai, sabe, aquela coisa assim, eu disse, nossa, que coisa boa, que sentimento bom. E aí eu fui... Olha lá, ó, tem visita lá nos espiando. Tchonira. E aí eu fui subindo a avenida, dirigindo, e daí comecei a olhar pra cima, assim, as árvores, assim, da avenida ali, quando sobe ali, Que na sempre frente da estiveram casa ali, do teu mas sogro. até Sempre então... estiveram ali, sabe ali aquela praça, aquela... E eu comecei, nossa, mas que tanta árvore! Essas árvores, sabe, tipo, essas árvores sempre estiveram aqui. E aí eu cheguei na loja pra trabalhar, e atrás da loja, não sei se tu lembra, lá da nossa sala, tinha um bosque, assim. Lindo, aqui na Borges, né? E até o fundo, assim, de árvores, e eu ficava olhando, fiquei assim, ó, encantada, e essas coisas começaram a... E eu vi que tinha alguma coisa mudando radicalmente dentro de mim, assim, sabe? E eu não sabia explicar, e as coisas começaram a ganhar brilho, sabe? Pequenas coisas começaram a olhar pra Lara, assim, no olhinho dela, prestar atenção no que ela tá falando, sabe? Me apaixonei pelo Flávio de novo. Gente, as gurias sabem, ele ligava pra lá e eu dizia, não. Sabe? E aquilo começou a vir uma paixão de novo, assim, como se fosse a primeira vez que a gente tava... Ai, amigo, não chore, não, vou chorar também.
E aí disso tu me conhece. e foi mudando tudo, sabe? Foi mudando tudo. A Lara, ela ia numa psicóloga. Nada contra, acho que tem que ir mesmo. Mas, assim, tudo era a psicóloga que tinha que resolver, sabe? Sim, a gente não pegava a tua parte pra ti. Ela chegava, assim, da escola, ai, mãe, porque a fulaninha fez isso, porque não sei o quê, porque a professora... Quarta-feira tu fala com a psicóloga. Eu não sabe? Eu não sabia dar uma orientação pra ela. Tudo era, sabe? Porque eu tava muito ocupada, eu tinha que trabalhar, eu ficava meio-dia trabalhando, não ia pra casa, aquela coisa. E ali começou a cair a ficha, não, peraí, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí que eu entendi que eu tinha que largar minha profissão, sabe? E aí eu comecei a entender muito, muito, muito forte da parte de Deus, assim, que naquele momento eu tinha que ir pro meu lar, eu tinha que fazer o retorno pro meu lar. Eu tinha que estruturar a minha casa, eu não tinha o Pedro ainda, né? Mas a minha Que família... também era uma questão, né? Porque o Flávio queria outro filho, Queria, né? E e tu eu não podia, porque não imagina, no podia. auge Onde é que da vai carreira. encaixar outro já filho não, agora, não entra na trabalheira, minha vida trabalheira, uma não, criança. Deus me livre, já passei por essa fase, bababá, aquela coisa. E aí, nossa, quando eu penso, meu Deus, quando eu penso que o Pedro poderia não existir na nossa vida, olha, Teu parceiro, nossa, teu jardineiro. sabe, assim, nossa. E aí, o que aconteceu? E a partir dali foi assim, amiga, assim, ó, foi caindo as vendas, como se eu tivesse várias vendas, e cada dia caiu uma venda, sabe? Enfim, pessoas que eu fui pedir perdão, que eu fui conversar, pessoas que eu perdoei, que eu tinha mágoas lá da infância, adolescência, sabe? Que eu fui entendendo, e foi um processo minha vida, daí cada vez que eu ia no culto, daí Deus falava comigo, ou às vezes em casa, e aí foi todo uma coisa muito forte foi acontecendo, uma mudança, um processo que ele acontece e que ele vem até hoje, né? Que ele acha que não vai acabar nunca, só Sim, quando Jesus voltar, quando a gente for. É como a gente começou a live dizendo, né? A gente vive em construção, a gente está em construção. Exatamente. Então sempre é um bom nome também, ó, de podcast. Em construção. Em construção, é Nós verdade. Estamos aqui, cada conversa dessas, cada insight, cada um que te ensina alguma coisa que tu leva pra si, né? Sabe que ontem eu e o Guilherme, nós tínhamos uma live em Canoas, e uma empresa nos contratou e foi tudo muito. Nós estávamos também no auge da loucura de trabalho e tal. E a gente fechou tudo. O cara super educado, coisa mais querida. Tudo certo. Vamos lá, segunda-feira, live. O Guilherme veio para cá para desmontar as coisas, arrumar tudo para a gente entrar no carro. E o cara ligou desmarcando no dia. Ai. Nós já tínhamos desmarcado compromissos aqui, enfim, a gente, né, o Guilherme tá sempre investindo em material, tava olhando ali um Mac para comprar, já tava tudo. Cada coisa que a gente ganha tem uma destinação, né? Isso aqui eu vou botar aqui, isso aqui eu vou botar ali, não sei o quê. Tudo em equipamento. E aí, tudo em equipamento. Tu sabe como é que é quando a gente gosta de uma coisa assim, ó, vai tudo ali. E aí, aquilo deu errado, a gente na hora, né, ficou frustrado, claro, ficou, né, a gente desmarcou o trabalho, desmontou tudo, a gente já fez todo um... E aí eu tava tomando um café, assim, meio cabisbaixo, e a minha mãe disse, filha, todas as vezes que Deus fecha uma janela, é porque era uma roubada. Quantas coisas, o que tu vai ganhar? Vai ganhar 2.000? Vai ganhar 3.000? Vai ganhar 4? Quanto tem de equipamento dentro desse carro? Será que vocês iam voltar? Será que vocês iam chegar? Será que... E o problema que aconteceu na empresa, ela foi um problema elétrico, né? E ela disse, e se dá uma pane elétrica na hora e queima todos os equipamentos? Sabe? Começou a nos Muita sabedoria, tua mãe. E eu disse, cara, fudeu, sabe? E eu tenho isso muito, muito forte em mim, de receber muito de mim, muito isso assim, de que muitas vezes que as pessoas falam comigo, muitas vezes, às vezes eu não gosto, já falei isso pra Lu várias vezes, porque a Lu, pra quem não sabe, a Lu é irmã da Dan, que é a minha irmã de coração, de alma, que eu amo muito, muito, muito. E eu e a Lu, quando a gente convivia muito, que ela morava sozinha, era solteira e tal, a Luanda era aquela amiga que, tipo assim, ela não pergunta, quer uma opinião. Ela dava a opinião, dizia. Não, na lata. Até hoje ela é assim. Dava o conselho e, tipo assim, ó, lide com isso agora, tá? Aí, às vezes, tu não gosta muito na hora, depois vai pra casa e fica pensando. E eu sempre pensava assim, se ela me disse isso, é pro meu bem. Ela nunca vai me dizer nada pro meu mal. Ela me ama, né? Então eu aprendi... Mas que dá raiva às vezes dá. Às vezes dá. Não, na hora tu não quer. Ninguém quer ser contrariado. Na hora tu não tá afim, né? E depois eu pensava, putz, eu vou ter que lidar com isso. Porque se ela me falou, eu tenho que pensar nisso, né? Eu tenho que... E aí eu fui entendendo, assim, que Deus usa as pessoas pra falar com a gente. Com certeza. O tempo todo. Com certeza. O tempo todo. E tu, cara, aceita. Deus usa as pessoas, Deus usa as situações. Às vezes a gente fica pensando assim, Deus falou comigo. Não vai vir, não fica esperando, gente. Vira uma voz do além. A luz branca. Então agora, Annelise, você precisa... Não vai vir.
Deus vai botar uma pessoa, a tua mãe, vai botar o Gui, vai botar eu, vai botar qualquer pessoa, entendeu? Uma pessoa que tu encontrar na rodoviária, que vai te falar uma frase, um negócio, Que vai ficar. que se tu tiver sensibilidade, estiver com os ouvidos abertos e sensíveis a ouvir a voz de Deus, tu vai entender que aquilo é pra ti. E vai ver E todo que dia. aquilo é algo que tu tem que mudar, ou algo que tu tem que fazer, ou algo que não era pra ti, que nem tu disse, não, melhor não. E é assim que funciona. E às vezes uma música fala contigo, Deus fala contigo numa música, Deus fala contigo numa situação que acontece, num texto que tu lê, E a Nossa, gente, na internet, a em um melhor monte de coisa lugar. de ser crente, eu tenho certeza, assim, que eu sou aquela crente meio, assim, meio... Deus puxa minha orelha todo dia, é óbvio, né? Porque eu sei que eu não ando De quem não? do jeito que ele queria que eu andasse, com certeza não. Mas eu tenho certeza também que a gente tem uma cumplicidade muito foda, assim, muito, muito, que eu tô ouvindo ele o tempo todo, tô considerando e respeitando, né, a vontade dele sempre. E tem uma coisa, domingo, a minha irmã estava aqui, eu não via a minha irmã há 1 ano e meio, a minha irmã de Porto Alegre. Ela veio com as crianças e o pai nos levou. Pai disse, eu queria fazer uma coisa que fosse muito legal. E ela olhando ali umas fotos e tal, disse, eu queria conhecer esse lugar aqui. Eu nunca vi uma cascata, nunca vi uma cachoeira. Olha. E aí o pai disse, nós vamos ir lá onde a Bibi quer ir. A gente foi no chuvisqueiro, em Riozinho. E o caminho maravilhoso, aquela coisa linda. Eu tenho uma conexão também com a natureza, porque a natureza é um lugar que, para mim, assim, Deus está ali, deitadinho, no cascalho, em tudo, em cada certeza. coisa. Eu digo, eu já não gosto de lugar de chão batido que as pessoas faltam. Que eu já fico assim, tão querendo tapar ali ele. Ele tá ali. Não... E eu tenho a coisa, quando eu começo a chegar no meio do mato, assim, e aí quando a gente tava lá e saiu todo mundo e ficou só nós no final da tarde... Começa a me dar uma coisa muito louca, assim, muito louca. De encher o pulmão, uma sensação assim que... como é que eu boto isso pra fora? Eu comecei a dar um grito, obrigada, Deus! Muito alto, assim, começou a dar um eco na cachoeira. E ficou as minhas irmãs, tava cada um pra um canto, caminhando e tirando foto. Todo mundo olhou pra trás, tipo assim, meu Deus, ela se drogou antes de vir pra cá. O nível de porque, loucura. Sabe? Porque, tipo, velho, olha a perfeição disso aqui, é tudo dele, sabe? Tudo ele que fez, tudo ele... E isso é uma vantagem muito grande de tu andar do lado dele, porque às vezes tu tá naquele mesmo lugar maravilhoso, a pessoa do teu lado não tá entendendo nada, não tá vendo nada daquilo ali que tu tá pirando, né? Isso é muito bom. Hoje eu consigo ver demais, assim, sabe? Nas plantinhas da minha casa, na minha horta, nos passarinhos, todo dia, assim, é muito bom, é muito bom. E quando a gente consegue ter... Claro que no dia que daqui a pouco tá... É aquela coisa de tu todo dia é um exercício, né? De tu tá calma, respira... Sabe? Porque às vezes quando a gente acorda muito, já eu não consigo ler, já começa o dia assim, no corre. As coisas. Já é diferente. Daí quando vê no outro dia, chega no final do dia, eu já tô angustiado. O que aconteceu? Sim, não contemplei hoje, não li a palavra, não, sabe, não orei, não fiz nada, não. Já é outro dia, sabe? E tu tem que te policiar. É um exercício diário de auto... É que nem fazer exercício, né? Não vou entrar nesse mérito. Né, Anny? Mas setembro tá aí, né? Setembro tá aí, todo o frio setembro. vai embora. Todo setembro. Setembro é o mês. A gente tá desde o começo do ano dizendo que nós vamos voltar a pedalar. Então. Eu e a Dan fizemos uma aventura maravilhosa de bike. Eu vou contar. Agora eu vou contar. Vamos fazer um parênteses. Nós vamos contar essa história da bike. Eu ia dizer, depois a gente volta pra Deus, mas ele tá em todas. Ele tá em tudo. Ele tá em tudo. Não, ele tá em tudo. Depois só lembra do ponto que a gente parou. Tá. Aí... O que foi? Um dia nós resolvemos alugar uma casa do Ivan lá no Fraga, né? Uma galera e tal. E aí eu e a Anny, nós tava a 1000 pedalando e tal. Vamos de bicicleta pro Fraga. Vamos. Quando que é uns 50 quilômetros. 40 e poucos quilômetros. Não tem noção, mas deve ser. Será que é isso, Gui? Não sei. De subida. Só vai. Estrada de chão, não conhece, né? E lomba. Estrada de chão e lomba. E bota lomba nisso. Então vamos lá. Só que quando chegou, a gente saiu aqui, era pra gente sair bem depois do meio-dia, nós acabamos saindo aqui umas 4 horas da tarde, eu acho. Lembra que a gente atrasou um monte, não sei porquê. Quando a gente chegou ali pelo Cará, depois do Cará, começou assim a anoitecer, e a gente lembrou que a gente não tinha lanterna. Lembra disso? Zero lanterna. Não tinha levado lanterna. As preparadas, nem roupa com brilho, coisa nenhuma. Nada, nem não sei tinha se nada. A gente tava de capacete. Eu acho que nem isso. Acho que não, a gente nem usava capacete naquela época. Sei lá. Aí a gente se deu conta disso, eu disse, Anny, vai escurecer daqui a pouco e não tem um poste de luz né, indo pro Fraga, aquela coisa, um poste a cada quilômetro. E aquele breu, a gente não vai nem achar a rua. E aí a gente parou num botequinho lá que
não sei da onde, né? Lembra que tinha um armarinho, alguma coisa? Compramos umas lanterninhas de criança. Um monte de lanterninha daquelas de criança. Parecia uns vagalumes na estrada. Botou um monte de coisinha enrolada numa fita. Sim, e fita isolante e colocamos nas bicicletas. Tá, essa parte foi, né? Continuamos, pegamos uma estrada faceira, agora vai, né? Aí, lá pelas tantas, cansamos de novo, paramos num outro boteco lá pra tomar uma água, ir no banheiro e tal. E a Anne, estamos saindo. Daqui a pouco a Anne sai com uma bicicleta. Eu olhei e disse, Anne, essa bicicleta não é tua. A Anne pegou a bicicleta do bêbado, tava saindo com uma bicicleta que não era dela. Tu lembra disso? E ele que tava bêbado. Quase levei Jesus, embora, foi maravilhoso. muito engraçado Ai, aquilo. foi Não, pânico. depois Depois o que resto- começou a escurecer, foi complicado. E a gente encontrou o Ivan, Foi, né? O encontramos. dono da casa que a gente alugou lá em Encontramos cima. o Ivan e, nossa, e no outro dia a gente não caminhava, né? E no outro dia a gente não caminhava, mas a gente fez a trilha da nascente. Fomos na A trilha gente da subiu na nascente Meu Deus no do outro céu. dia. Não, Não, olha, nós olha. precisamos dessa energia de novo, amiga. A gente precisa. Precisamos. Vamos Bom, recuperar. parênteses feito, vamos voltar. E aí? Onde é que eu tava? Então, daí fui pra casa e aí eu entendi. Aí eu vendi minha parte da loja, falei pra Tati que eu queria. Enfim, que eu queria virar dona de casa, que eu precisava largar aquilo tudo. Aí fiquei uns 8 meses ainda na loja. Enfim, Fazendo aquela transição. fazendo uma transição e tal, terminando os projetos que tinham em andamento, aquela coisa toda e tal. E aí fui pra casa, né? Obedecendo a voz de Deus, assim, achando que era o certo a fazer. Entendi claramente que era aquilo que eu tinha que fazer. Achando que ia ser tudo, né? Ah, eu vou depender do meu marido, né? Bonitinho. Não preciso de dinheiro meu, né? Pra quê? Desde os 17 anos morando sozinha, sempre tive meu dinheiro, achando que ia ser tudo fácil, tudo lindo, né? Mas Jesus estava me sustentando ali. Só que foi um caos, né, guria? Foi um caos, assim, porque daí eu tinha a Rose, assim, uns 6 anos já, em tempo integral em casa, uma empregada, né? Assim, cuidava de tudo, fazia almoço, cuidava da roupa, cuidava de tudo. Tu não sabia nem onde é que Eu se não guardava sabia. o detergente, né? Nem a diferença do sabão em pó pro... Não. Eu sempre dizia, eu odiava o trabalho de casa, mas eu odiava. E eu sempre dizia assim, ó, se eu tiver que trabalhar para ganhar R$1.000, pegar esses 1.000 e entregar na mão de alguém para cuidar da minha casa, é isso que eu vou fazer. Nem que não me sobre R$1, sabe? De tanto que eu não gostava de estar em casa, sabe? Eu tinha pânico de estar em casa, assim, daquelas revoltadas mesmo com o serviço de casa. Claro, sempre fiz, assim, antes de ter empregada, porque eu morava sozinha, precisava fazer, mas assim, fazia... Sim, é diferente Goela quando tu abaixo, tem uma né? filha, marido, É. quando tu já tem uma casa... Isso. E aí, depois que eu tinha condições de pagar ela e tal, né? E, enfim, sempre tive. Antes da Rose teve outra também e tal. E aí foi um caos. Foi um caos. Eu queimei feijão, eu inundei a casa com um tanque que eu deixei ligado, Essa história. assim. Isso é boa. Inundou tudo, sabe? Ai, gente, era uma desgraçada. Chorava, assim, foi um tratamento e todas as vezes era Deus me tratando, era me mostrando, sabe, que era o certo. Daí eu me lembro que teve situações, assim, interessantes. Teve uma que Deus falou muito comigo, pra tu ver como Deus fala as coisas. Eu tava cozinhando feijão, assim, um dia, fazendo almoço, e a Lara ela chegava de micro, né? E ela chegou da micro, e ela disse assim, nossa, mãe, o cheiro do teu almoço dá pra sentir lá da calçada. E, tipo, eu não sabia cozinhar direito, eu tava, assim, aprendendo, né? Ficou mega orgulhosa. Orgulhosa não, amiga. Eu comecei a chorar desesperada. Deus falou muito comigo. Como que se ele tivesse dito assim, ó, tu tá fazendo a coisa certa. Essas memórias afetivas que a tua filha vai ter, do cheiro do teu feijão chegando em casa, vai ser pra sempre na vida dela. E, nossa, eu chorei, assim, que fiquei ali cozinhando, chorando e feliz, e Deus falando comigo, aquilo ali foi um marco mesmo, assim, sabe? Parece uma coisa boba pra quem tá ouvindo, eu acho. Mas pra mim foi muito forte, sabe? Foi muito forte aquilo, Deus falou comigo naquele momento. Eu acho que bobo não, eu acho que tem pessoas que ficam pensando assim, ó, eu já fui questionada disso, assim, algumas vezes. Acho que tem gente que diz...
sei lá, que acha que a pessoa deu uma pirada mesmo, uma surtada, vai dizer assim, mas eu rezo, eu vou na igreja, nunca senti isso, sabe? Essa coisa, nunca... Mas é que às vezes a gente não bota os dois pés, né? Não tá inteiro. Tu tá ali pedindo, mas é que Deus sabe lá. Ele tá vendo teu coração, não adianta dar uma engambelada. Não adianta pedir se nem tu acredita. É bem o lance de entregar a vida a Jesus que tu disse. Eu me lembro de uma vez que eu tava numa deprê profunda também, tava em depressão mesmo, de cama, sem me mexer, sem conseguir falar, porque eu tava toda tensa, toda dura, e pra eu falar, eu tinha que tomar relaxante muscular, porque eu não soltava mais. Eu me lembro, assim, do meu pai, da minha primeira consulta na psicóloga, ela dizia, gente, tu precisa tomar relaxante muscular, porque tu tá assim, ó. Eu não conseguia abrir a boca. E o meu pai me deu um livro de um padre, que era do tio Onofre. Esse livro o tio Onofre deu pro meu pai, num período também, né, meio sombrio da vida dele. E o meu pai passou pra mim. E lá pelas tantas, assim, tem uma passagem, eu não me lembro do livro todo, mas tem o livro todo com medinho de traça já, assim, velhinho, mas com... E lá pelas tantas tinha essa passagem, né, do tu largar o leme e deixar Jesus dirigir o teu barco. Sim, larga. Porque a gente só prova a nossa confiança quando tu aprende a fazer isso. E a minha vida mudou radicalmente a partir do momento que eu sei, que eu larguei mesmo, tipo, em todos os sentidos. Tipo assim, eu sou uma autônoma, não tenho salário de lado nenhum, de ninguém. E em alguns momentos da vida, hoje a gente tem um estúdio, tem um pouco mais de estabilidade, mas já passou alguns momentos de tipo assim, ó, trabalho hoje para comer amanhã. Sim. Trabalho hoje para pagar tal conta. Trabalho hoje para... E eu nunca perco uma noite de sono. Nunca. E essa confiança e essa certeza faz com que eu nunca tenha ficado na mão. Nunca. Pode ser um dia antes, pode ser na manhã, tipo assim, apareceu uma coisa. Tu pode vir aqui agora fazer tantas fotos, ou sei lá, na época era massagem ainda. Tu pode fazer não sei o que, fechei o pacote, pega o dinheiro, sai, paga as contas, volta pra casa, sabe? E é muito... Ele não deixa faltar nada. Não deixa faltar, tá ali, né? Se a gente confia. E hoje eu ouvi outra coisa, assim, a gente tem vivido cercado por lutos, assim, de todos os lados ultimamente, né? Tem sido um período... E hoje, ali, no velório do Beto, do tio Beto, eu abracei a Ana, irmã dele, que perdeu o marido recentemente, e ela me dizendo, hoje meu marido tá me fazendo, aqui ele tá me fazendo uma falta, e ela disse, a gente tem levado uma porrada atrás da outra. Mas eu não me revolto, ela disse. Eu não me revolto, porque Deus tem uma explicação que eu ainda não entendi, mas um dia eu vou ter. E aí eu saí... Ele nunca perde o controle. Nunca. E aí eu saí dali com essa frase ecoando e disse assim, cara, como é bom ter essa certeza, porque outra pessoa, no lugar de alguém que tá enterrando um irmão, que há um mês enterrou uma cunhada, que há um mês e pouco enterrou o marido, que a pessoa, sei lá, cada um, mas tu pode cometer loucuras diante de uma situação dessa. E ela tava ali, firme e forte, sabendo, vai passar, tem um propósito, tem... Então, assim, em todas as hipóteses é sempre bom, né? É sempre bom contar com ele. Quando um ateu me diz, Deus sempre colocou muitos ateus na minha vida, sempre, assim, no caminho. Amigos, parentes, tem pessoas próximas, assim. E um dia eu tava conversando sobre isso, ele disse assim, tu não tem medo de um dia quando acabar tudo? Foi até engraçado, assim, nosso diálogo, porque a gente se respeita, né? Sim. Mas tu não tem medo quando acabar tudo isso, tu te sentir meio babaca, assim, um dia de dizer que, sei lá, que tu passou a vida acreditando num homenzinho que caminha nas águas, tipo, sabe? Falou. Eu disse assim, olha, na pior das hipóteses, né? Chega lá, não era isso? Se chegar lá e não era isso, a minha vida foi mais tranquila, porque é mais tranquilo tu ter uma... Foi bem mais tranquila que a tua, que na hora do aperto fica assim, pra onde é que eu corro, pra quem que eu peço, pra quem, né? Aquela coisa assim, eu tenho um apoio ali, um cajado. E isso na pior das hipóteses pra mim, mas na pior das hipóteses pra ti, se é tudo verdade, tu que tá errado, olha, não quero nem saber o que vai acontecer. Mas, tipo assim, claro que a gente respeita e cada um tem o seu momento, né? Depois da tua conversão, assim, através de ti, não que tu me mostrou, Anny, vem cá que eu quero te mostrar, mas através do teu conteúdo, das tuas coisas, eu comecei, por exemplo, a ver vários vídeos que tu postava do Rodolfo, por exemplo, que deu uma virada muito radical na vida. Essa semana ainda tava pensando em postar o testemunho dele, que foi uma coisa que pra mim foi ótima na época, assim, de ver, eu vou postar no... É porque é uma pessoa muito conhecida e que foi uma virada muito radical. Não foi alguém que, tipo assim, era uma pessoa normal, que nem eu, que nem tu, e daqui a pouco... Não, era uma pessoa totalmente, né, tipo, fora dos padrões, assim, e que era drogado, fora de todos... Ele parou de fumar maconha lendo a Bíblia, sabia? Não sei se você lembra dessa parte, viu essa parte? Não sei se eu me ele lembro. tava... Com certeza ele vi, muito engraçado, porque ele dizia assim, ó, eu tava com baseado, eu tava com a Bíblia, eu tava lendo, eu não entendia por causa do baseado, eu olhava pra Bíblia, eu olhava pro baseado, eu disse, quer saber?
larguei. Hoje parou. Vou ter que entender. Eu preciso entender o que tá escrito aqui. Ele já tinha entregado a vida dele pra Jesus, mas continuava usando droga e tal. E ali foi o último baseado dele, lendo a Bíblia. Muito Porque queria engraçado. se aprofundar naquilo ali. Queria começar a entender. E é isso, sabe? Eu acho que cada um Foi tem muito seu louco. momento. Eu respeito, sabe? Respeito muito, assim. Eu já tive várias discussões desse tipo em família, por exemplo. Vamos fazer o culto da família na casa do fulano. Dele lá na casa... Na minha casa, por exemplo, a minha mãe é episcopal. O meu padrasto... Que vive com a gente, que Aham. né, é o dono, um dos provedores da casa, Hum. é católico. Aham. Então, assim, a gente nunca nunca adorou santos, né? Uhum. Imagens, coisas assim. Mas ele viaja pra Aparecida, compra os não sei o que, Sim. não sei o que. Tipo, cara, Não é a gente que convence não nada. é é o a, Espírito não Santo, é, cada não um é tem a sua gente história. que convence. Eu acho que a gente nem tem a gente tem fé, que é a coisa mais maravilhosa. Eu tenho Sim. certeza da existência, da presença de Deus, porque fé é isso. Sim. Mas assim, ele não desceu aqui pra me dizer o caminho. Sim. É o que eu sempre digo quando alguém fala assim: mas tá na Bíblia que é pecado ser homossexual, tá na Bíblia que é não sei o que, tá na Bíblia. Eu disse, mas não tá na Bíblia a procuração que Jesus me deu pra julgar as pessoas. O que tá na Bíblia é que ele mandou amar uns aos outros assim Sim. como eu vos amei. O resto é com ele. Lá na Exatamente. hora, lá ele faça o que ele quiser. Pra mim, ele só disse pra amar as pessoas. Eu tô fazendo meu papel. Eu amo todo mundo. Exatamente. Sabe? Tipo, não tá isso que escrito ali. é exatamente isso que a gente tem que fazer. Amar sem preconceito porque a hora de cada um vai chegar, sabe? Ou aqui, ou lá, ou sei exato. lá, quando Deus programou, que nem eu sempre digo, sabe? Eu tenho certeza hoje que Deus programou aquele dia ali pra mim, entendeu? Meu pai orou muitos anos por mim. O pastor Samuel, que antes era da igreja aqui e era muito amigo do meu pai, e foi pra Santa Catarina, ele dizia que meu pai orava, passava as madrugadas vigiando de joelho, ele e o Samuel orando pelos filhos, por mim, pelo Leonardo, pela Luanda e pela minha mãe. E por muitos anos. E eu fui me converter muitos anos depois que meu pai faleceu. Então ele não viu a minha conversão, ele não viu nada. Mas eu digo que a oração dele ficou na gaveta, entendeu? Não, eu às vezes sinto, a gente não curtiu isso junto, né? Não, ele ia muito nesses congressos, nessas coisas, né? Que legal que seria poder ter tido essa oportunidade de ir, né? Num congresso cristão com meu pai e tal. E não rolou. Mas porque Deus precisava passar. Hoje eu enxergo claramente a volta que minha vida deu, sabe? Eu precisava passar por isso que eu passei. Eu precisava ser a top mega master profissional da minha área, me achar, pelo menos, né? Aquela coisa que a mulher tem que, né? Tem que ser profissional, tem que ter a sua carreira, tem que não depender de marido, tem que nada. Não tem que Não tem que nada. Tem que ser aquilo que o teu coração manda, não que a sociedade manda, e aquela imposição de que, sabe? Hoje eu vejo, Anny, eu converso com muitas mulheres, tomara que esteja alguma assistindo, depois vai assistir, que se sentem aprisionadas nas suas profissões, que queriam estar em casa. Queriam estar em casa bordando e tricotando que nem as nossas avós lá, e cuidando da horta, e cuidando dos filhos, fazendo almocinho. Entendeu? E queriam estar lá, e o marido provendo lá. Tem muita mulher que tá nesse, sabe? Porque foi muito legal, muitas conquistas que a gente teve com as mulheres, nossa, sem dúvida. Só que, ao mesmo tempo, parece que todo mundo tem que ser corre aquilo. O risco, sim. Todo mundo tem que ir pro lado da liberdade, de não depender de homem, de não sei o quê. Daí tu acaba assim, mas eu... Pensando bem, mas eu queria. E se eu quisesse? E se eu quisesse ficar em casa fazendo crochê e bolo? Eu fico sempre em cima do muro com essas coisas. Eu fico sempre em cima do muro, porque, tipo assim, eu já tive... tenho também muitas amigas... tu sabe ali que a igreja episcopal, a igreja anglicana no Brasil, pelo menos, acho que não é assim em todos os países, mas aqui no Brasil, ela é uma igreja bem aberta, bem liberal, assim, para tudo, que faz casamento homossexual, que tem reverendos homossexuais, que, enfim, que prega mesmo a liberdade, o amor... E assim, a preparação, prega a palavra para que tu escute, eu vou pregar a palavra, tu escuta, mas é no teu momento, não é nenhum pastor que vai puxar a tua orelha. Tu vai em algum momento ali. E eu me criei também tendo toda essa liberdade. Tipo, eu sou filha de pais separados, mas que tem uma relação maravilhosa, que se gostam, que se cuidam, se respeitam e tal. Então, para mim, às vezes, quando as pessoas questionam, mas, né... Como é que conseguem conviver? Ou como é que o marido da tua mãe aceita? Ou como é que a mulher do teu pai aceita? Ou como é que não sei o quê? Eu me criei muito nessa coisa, assim, de não julgar. E que, às vezes, tu cai naquele limbo ali do, tipo assim, tu tem que... né? Tu tem que te posicionar. Mas eu sempre me posiciono. Tu me conhece em relação a tudo aquilo que a minha ideia tá formada. Se eu tenho uma opinião formada, eu me posiciono. Se eu tenho dúvidas...
eu escuto os dois lados da moeda, né? Então, eu acho que a igreja, algumas igrejas também têm um pouco isso. Por exemplo, quando a gente começou a falar que eu fiz a abertura aqui dizendo, né? Tô nervosa de falar, de conversar com a Dan, porque, tipo assim, viu como é só o começo, né? Depois a gente tem que levantar a mão pra ver quem vai falar. Mas enfim, mas no começo dá aquele nervoso. E eu fiquei, o que eu vou ler, o que eu vou falar, o que eu vou pesquisar, não sei o quê. E eu fiz, que é para te ver como a nossa igreja tem uma coisa, eu fiz um curso que é As Pensadoras, é um site que tem feministas, de mulheres e tal, e eu fiz um curso de evangelização de mulheres feministas, sabe? Como é que é o nome, gente? Teologia Feminista, o nome do curso, tá? E eu fiz ele a convite da reverenda Lilian. Foi a reverenda que me mandou o convite e disse, olha, não sei o que, mana, né? Me chamou de, olha, mana, tem um curso aqui, não sei o que, tá a fim de fazer. Muito legal, assim, muito legal. De mulheres atuantes, ministras de diferentes igrejas, porque não é, as pensadoras não são anglicanas, são de diferentes igrejas, mas todas muito feministas. E aí eu fiz. E aí, terminando isso, um dia eu tava olhando, passando nos stories, assim, e vi uma amiga, assim, conhecida, amiga, considero uma amiga, uma pessoa que eu gosto, fazendo todo um discurso contra o feminismo, que é super religiosa também e tal, dizendo, não, mas por que a casa? Porque não sei o que. Eu disse, cara, todo o discurso, pra mim, todo o discurso, tanto tu tem que trabalhar quanto tu tem que ficar em casa, tá errado. Porque assim, ó, o que eu acho que algumas igrejas assim demonizam o troço do feminismo, porque acho. Pra mim, eu entendo o feminismo como direito e a liberdade, a Dan tem que ter liberdade de ficar em casa. O fulano ela tem que poder, mas eu tenho que poder também não suportar ficar só dentro de casa, entendeu? Eu tenho que ter esse direito e poder, porque o que acontece, o que as feministas tiveram que batalhar é para poder, porque tu não podia. Tinha determinados empregos que tu não podia ter. Ou até o fato de que a partir do momento que a gente pôde, a gente entrou agora numa era que a gente pode. Só que em igualdade de profissão, isso são dados que qualquer pesquisa no Google tu consegue ter acesso, em igualdade de patamar, tipo, eu sou a presidente disso, eu sou o presidente disso, o cara ganha mais sempre. Sempre. Fazendo o mesmo trabalho, exercendo a mesma. Então, assim, eu vejo os dois lados da moeda bem claros para mim. Assim, acho que a mulher tem que ter o direito. O meu sonho de aposentadoria mesmo é casa no campo, uma vaquinha, um monte de galinha correndo em volta da casa. Total. Junto, vamos ser vizinha. Total, vamos. Mas total, assim. Mas hoje, assim, urbana, na cidade e tal, eu não tenho vontade porque eu tenho... cada um tem as suas habilidades. Eu demoro 2 dias para arrumar meu roupeiro, eu sapateio em volta. Quando eu morava na Europa, cada vez que eu ia fazer minha mala, eu ficava sapateando e chorando e a minha mãe dobrando as coisas, porque eu não consigo, entendeu? E tem outras coisas que para mim são muito fáceis. Sim. Agora, cara, para mim, ver tu pegar 5 galhos na rua, seco, de qualquer flor, e fazer um arranjo, eu fico olhando, ali, ó. O que essa mulher, da onde que ela tirou isso, sabe? Porque é um dom que tu tem, é o teu, não é o meu, eu tenho outros. Eu acho maravilhoso essa coisa que a gente tem, assim, de todo mundo ser diferente e Deus ter criado cada um, né? Que nem o corpo, né? Que fala o corpo de Cristo, né? Então, um é o dedinho, outro é a mão, outro é o fio do cabelo, outro é o olho, outro é por isso é corpo, né? Porque cada um tem uma função, né? Nenhuma é igual, uns são maiores, outros são menores, mas todos têm uma função importante, né, no corpo. E eu acho que isso é lindo, assim, sabe? E outra coisa que antes tu falou de que a gente vai mudando da evolução, que a gente vai se transformando, enfim. Eu pensei muito já, sabe? Muito, muito com a cabeça que tu tem hoje, sabe? De que eu quero ter... Eu sou urbana. Eu morei 16 anos em Porto Alegre. Não me imaginava voltando para Santo Antônio. Entendeu? Muito menos indo pro Cará. Muito menos indo pro Cará, que hoje é meu sonho. E dentro de casa, então, meu Deus do céu. Para mim era um pânico aquilo ali, sabe? E é tão lindo isso, como a gente... Essa transformação, que nem... Esses dias eu ouvi uma frase, não sei de quem, pena que eu não guardei, mas tipo assim... Se tu me conheceu há 1 ano atrás, deixa eu me apresentar de novo. Já não me conhece porque mais. Tu não me conhece mais. Então, isso é legal, sabe? Isso é legal, porque daqui a 5 anos a gente vai conversar de novo, e talvez tu já esteja pensando diferente, eu já estou em um outro nível pensando em outra coisa, e assim vai, sabe? E eu acho isso lindo, assim, a gente conseguir não se fechar num pensamento, né? E
e se abrir. E se abrir assim, ó, e procurar, e buscar essa troca, né? Tu trocar e conversar com outras pessoas e ouvir o outro lado, ouvir outras mulheres e se colocar no lugar delas. Porque amanhã a gente pode estar totalmente num papel invertido, daqui a pouco, sei lá por que motivo tu e o Flávio resolveram abrir uma empresa de pelego, regalos, não temos o... Vou contar. Daqui a pouco, amanhã ou depois, abrir uma empresa, tu tá a 1000 trabalhando de novo e eu tô no Cará criando galinha, vai saber. Vai saber. Sabe? Então, tipo assim, é muito legal que a gente aprenda também a se respeitar e aceitar que cada mulher tem... tem coisas, assim, que me incomodam, é quando tu é muito enfática de algo que tu não conhece. Porque daí, quando eu comecei eu pensei assim, a primeira coisa que eu vou dizer pra Dan e pra qualquer mulher que sentar na minha frente no meu podcast é que a gente tem que concordar em discordar em algumas coisas, claro. Né? Não tem graça. Tem uma amiga minha, Ângela, que sempre outra, não dá. diz isso, vamos concordar em discordar. Ela sempre diz, porque às vezes a gente se debica no grupo ali do WhatsApp, e ela, tá, mas vamos concordar em discordar então. Tu fica pensando assim, eu fico pensando assim, beleza, ótimo. E daqui a pouco amanhã depois eu vou mudar de ideia, porque o que tu falou tá aqui dentro trabalhando. Claro. Nada passa em vão, nada entra num ouvido e sai pelo outro, né? E aí eu comecei a ouvir um podcast cristão também, que naquele episódio eles estavam falando sobre feminismo, e a mulher disse uma coisa que chamou minha atenção, e naquele momento eu parei de ouvir o podcast, porque eu estava concordando com tudo que ela dizia, tudo. Só que lá pelas tantas ela disse assim, eu não sou feminista, ou não gosto do feminismo, não porque eu não compactuo com a causa, com o motivo, que é lutar por igualdade, por não sei... Isso sim, isso eu concordo plenamente. Eu acho que os meios são errados, ela disse, porque começaram lá a brigar, por exemplo, por trabalho, para fazer determinados trabalhos, ganhar dinheiro e tal, e não brigaram, por exemplo, vão começar a dividir dentro de casa, vamos botar os homens, estender uma cama, sabe? E eu entendi totalmente o raciocínio dela, porque é verdade, só que ela estava falando aquilo com um desconhecimento de causa, porque tem uma vertente feminista que briga por isso. Tipo assim, eu quero ficar em casa, eu sou dona de casa, mas eu não quero sair juntando as meias do meu marido, porque ele também tem mão. Ele pode pegar a meia e botar no cesto do lixo, da roupa suja, sabe? Então, isso também, que às vezes tu coloca tudo assim, essas feministas... Cara, tem feminismo negro que quer saber por que não é nem de igualdade de mulher para homem, é igualdade de tu, Danúbia, e a Mana Negra, que é designer e que fez o mesmo trabalho que tu, ela ganha menos do que tu. Sim. Então, assim, é normal também que cada um lute pelas suas causas. Vocês têm a causa ali na Igreja Vida, por exemplo, a gente tem um centro lá de recuperação. Pelo que eu vou brigar? Por aquelas pessoas ali, porque essa é a minha causa. Porque eu abracei aquilo ali com todo o meu coração. Foi um chamado, né? O que eu senti muito, assim, e que eu sinto hoje muito forte, um chamado até, assim, da questão toda de eu ter voltado pro lar, de eu ter passado por esse processo e depois a página e o alcance que a página tá tendo, enfim, né? Da coisa assim, por exemplo, como eu te falei antes, de mulheres que estão querendo muito, sabe? Tipo assim, eu não queria essas conquistas. Eu não queria estar. Eu queria estar em casa. Muitas. Eu tô fazendo porque entendeu? Eu tenho. Sim. Tem as que querem estar e tá tudo bem, legal. Claro. Mas tem as que não queriam e acabou que eu fui uma delas. Que o assim. mundo empurrou pra isso. Sabe? Eu fui sem pensar. Mas o meu sonho lá atrás era casar de noiva e grinalda, lá com 14 anos. Sabe? Só que aí era novela, era mãe, era isso, era aquilo. Não, porque tu não pode depender de marido, porque tu tem que seguir. Porque... E aí aquele sonho foi enterrando, sabe? Eu fui recuperar de novo depois com 40 anos na cara quase, entendeu? Que continuou lá dentro aquele sonho, sabe? Jesus trouxe pra fora ali de novo e depois depois de velho, botei véu grinalda. Eu acho que a maior luta mesmo, assim, dificuldade que a gente tem é de interiorizar e pensar assim, é isso que eu quero? É disso que eu gosto? E outras que eu ouço também, que são as que mais me emocionam, são, ao contrário, são as que abriram mão, entendeu? Que as que escutam meu testemunho lá, assim, pessoas, mulheres mais velhas, que não tiveram profissão, que abriram mão, que cuidaram do lar e passaram a vida. Bom, já recebi depoimentos, assim, lindos, assim, chorando. Passaram a vida cuidando do lar, com aquilo, mas com aquele sentimento... de que estava diminutivo, entendeu? Eu não estou fazendo isso que eu acho que está faltando a se falar, entendeu? Que tu pode ser o que tu quiser tu pode estudar o que tu quiser, mas a gente tem que valorizar também aquela mulher que decidiu abrir mão e cuidar dos seus filhos e cuidar da sua casa, porque uma coisa que eu tenho certeza hoje, absoluta, que a estrutura de uma sociedade é a família. Assim, a segurança que nem tu tem, uma família linda, que todo mundo, né? Hoje ainda falei com a Bia, os Machado Ramos, não, mexeu com um, mexeu com todos, sabe? A família... É bem assim. Não é?
a família, sabe? Aquela estrutura, assim, que é aquela base que te dá. Eu acho que isso, tu cria ser humano mais seguro, entendeu? Filhos seguros. Então, tem mulheres, assim, nossa, que me mandaram, assim, sabe? Foi muito importante ter escutado isso que tu falou, porque eu me sentia essa mulher que eu abri mão, não estudei, fiquei em casa. Hoje meus filhos estão formados, eu tenho o maior orgulho deles, mas eu sempre fiquei com aquela coisa, aquela pressão da família. Ah, tu vai ser dona de casa? Ah, tu vai ficar só cuidando de filho, cuidando de casa, sabe? Então tem muitas mulheres hoje que sofrem essa pressão inversa, entende? E isso eu acho que tem acontecido muito, assim, de muitas mulheres terem se levantado também para esse lado. Isso, claro. Entendeu? Eu acho que a coisa mais importante da liberdade que a gente tem hoje, até de estar aqui fazendo um podcast, Sim. quem é que está ouvindo um monte de mulher? Pô, então, acho que temos essa grande conquista aí, que é uma conquista do feminismo, de ter nos dado o direito de estar aqui, né, conversando, espaço, e de ter um homem aqui nos trabalhando pra gente, que é o meu incentivador, que diz, vai lá, faz, convida, não sei o quê, né? Que é muito bacana, porque antigamente não iam te empurrar pra rua assim, né, pro mundo. Mas pra gente ter esse olhar também sobre essas coisas. Eu sempre digo assim, cara, não tem coisa primeiro mais cansativa, eu acho, em geral, assim. Não para todos, mas por essa desvalorização. Não que seja cansativo tu fazer com amor a comida, não sei o quê, mas porque às vezes assim, eu trabalhei fora o dia inteiro, tu ficou em casa. Eu fiquei em casa fazendo... Gente, é o trabalho mais difícil. Às vezes não é nem... É full time, né? Porque de noite tu tá lá tapando a criança, juntando até a hora de dormir, eu até falo tu deitar na sem cama. dúvida que é um trabalho, acho que é o trabalho mais... Com certeza é o trabalho mais difícil que tem. É, muito. Uma vez... E é só despertar esse olhar que a gente tá tendo agora para isso, né? Nos últimos tempos. Porque antigamente era só a obrigação da mulher, não era uma coisa... Ninguém valorizava, sabe? Ninguém elogiava, ninguém... Não, e também ainda é bem desvalorizado, eu acho, por todo mundo, sabe? Sabe que eu mudou um pouco o meu olhar, assim, pelo serviço doméstico, eu te falei que eu odiava, né? E daí, quando eu fui pra casa, eu comecei a fazer, porque eu entendia da parte de Deus que é o que eu tinha que fazer, mas eu continuava odiando. Tem essa parte. Demorou pra gostar. Eu continuava odiando, eu continuava tentando, fazendo errado, chorando, não dava conta, atrapalhada. Eu chegava no final do dia, eu tinha dor nas pernas de tanto zanzar para um lado e para o outro dentro de casa, e a casa não ficava em ordem. E eu ia e voltava na lavanderia, voltava e voltava. É bem difícil acreditar nisso, Danuta. Olha, não, mas mas é. Quem acompanha a tua página, olhar para aquela tua casa e acreditar que tu não conseguia deixar a casa em ordem. Mas é verdade. Pode perguntar para os universitários, pessoas próximas, que é verdade. E aí teve um dia que eu tava, assim, muito mal, me sentindo a pior das piores, assim, eu não vou dar conta, isso não é pra mim, porque daí vinha, né, assim, o que tu quer aqui, sabe, os pensamentos, né, as loucuras. Isso aqui não é o teu lugar, tu estudou, o que tu tá fazendo em casa, limpando o chão de joelho, aí lavando e fazendo, tu tem que estudar, tu tem que voltar pra tua profissão, tu tem que largar. E aí eu gostava de fazer as coisas ouvindo pregações, umas pastoras que eu gostava e tal. E daí eu tava ouvindo, acho que era da Helena Tanuri, e ela disse assim, que numa passagem, acontecendo uma coisa semelhante que estava acontecendo comigo naquele momento, Deus me ministrou o versículo que diz assim, que existe, né, não sei qual é a referência, mas faça tudo como se fizesse para o Senhor, e não para homens. Esse versículo tem na Bíblia, né? Faça tudo é tudo. Tudo como se fizesse para o Senhor e não para homens. Naquele momento eu comecei a usar esse mantra, assim, sabe? Eu usei como um mantra para mim. Até hoje, guria. Ontem eu tava dobrando muito engraçado. Eu tava com pressa, dobrando um cobertor. Eu peguei e fiz assim, cobertor. Botei em cima da cama. Ops! No que eu larguei em cima da cama. Desculpa, Deus. É pro Senhor. Eu olhei pro cobertor e veio assim, é pro Senhor, é assim mesmo. É desse jeito. Não é pro Flávio, não é pra Lara. Não é pra postar no Instagram. É pro Senhor. Vai lá, Danúbia. Deus, fala de novo comigo. E assim, isso é um exercício que eu tenho feito. E eu até um dia gravei já um IGTV falando isso. Como eu deixei de odiar o trabalho. Não que eu ame, assim, amo lavar uma louça. Não amo. Mas eu deixei de odiar. Eu faço com... Porque agora tem um propósito. Porque tem um propósito. Se é tudo que a gente faz, entendeu? É pro Senhor, tudo é tudo. Tudo é montar a luz aqui, tudo é varrer o chão do estúdio, tudo é fotografar um cliente, tudo é tudo. Se tudo é pro Senhor e não é para homens, não é homens e mulheres, homens de modo geral, né? Então,
Então, tu tem que fazer tudo com excelência, com o teu melhor, com amor, com carinho, né? Enfim. Então, foi isso que foi mudando dentro de casa, sabe? Foi essa coisa, assim, de começar a olhar com outro olhar, né? E aí foi um processo que vem vindo até hoje, né? Aí o negócio da página... Posso falar o negócio da página? Claro que sim, por favor. Como é que surgiu o negócio da página? Daí eu tava em casa, aí depois eu tinha passado essa crise inicial, assim, de... né? Eu não vou dar conta, não sei o que. Daí eu já tinha começado a me organizar melhor, já tinha entendido... formado processos meus dentro de casa, assim, organizado tipo empresa, né? O lugarzinho para as coisas, as casinhas dos objetos. Eu adoro o teu vídeo das casinhas, falando das casinhas. Da organização, genial. Né? E um dia eu tento olhar as lives de organização, eu fiz uma semana de organização, tem 5 lives lá. É que eu preciso, com personal organizer. Eu já falei pra minha mãe, São eu tô ótimas. segurando, eu ainda não olhei todas, porque essas aí, a minha mãe vai sentar do meu lado, vou olhar junto comigo, porque lá em casa a mãe diz assim, mas eu sei, tudo que tu me perguntar eu sei. Eu disse, mas é que tu não mora sozinha, e eu não sei. Mãe, aí eu disse, tu não viu o que a Dan falou? Tem que ter casinha, mãe. Tem que ter casinha. Se a chave tá na casinha da chave, eu também vou saber, o Guilherme vai saber, o Lotar vai saber, porque tá lá na casinha da chave, não tá na casinha do feijão. Não, agora, assim, se eu não sei em qual casinha que tá... E a casinha das coisas, a pessoa não pode ser rica na vida. O objeto, ele tem que ter uma casa. Ele não pode ter casa de campo, casa de praia e casa da cidade. Que daí já deu, entendeu? Imagina a tesoura com a casa... Acabou a organização. A tesoura com a casa de campo, onde é que tá a tesoura? Ou ela tá na casa de campo, ou ela tá na casa Tirou da cidade, ou ela tá na praia. Não, ela tem que estar numa casinha, entendeu? Se tu quiser 2 tesouras, tem a tesoura de cozinha, a tesoura de banheiro, exatamente. cada uma tá na sua casa. Exatamente, é isso aí. Não pode ter uma tesoura que vai de lá pra cá, porque já deu... Mas aí o negócio da página, amiga, eu comecei... daí eu tava em casa e tal, aí começou a pandemia. E eu, assim, bem clausurada, né? Tipo, ninguém me via, assim, sabe? Eu ficava em casa, só em casa, né? Sumi. Tem gente que achava que eu fui morar no Cará. Tem um monte de gente que eu encontro, assim, sabe? Nem sabia que tava morando mais em Santo Antônio naquela época, né? E aí começou a pandemia e eu comecei a olhar tudo. Lives do Ministério da Saúde, live da Prefeitura, live do governador do estado, não perdia nada. Comecei assim, ó, uma atrás da outra. Eu largava uma, pegava a outra e ficava mandando mensagem pra minha mãe, pra minha irmã, olha aqui, ó, não sei o que, cuida. Foi assim, sabe? Pirando o primeiro mês, assim, daí começou a guria, endurecer tudo aqui assim, eu não conseguia dormir, eu ficava tensa, aquela coisa de lavar tudo que chegava em casa. Até, eu cheguei a lavar ovo por ovo. Ovo por ovo. Juro pra ti que cheguei a lavar uma caixa de ovo. Ai, Jesus. E aí eu comecei a ficar muito tensa, muito pirada. E daí, quando passou um mês ali, que eu vi assim, ó, que aquele negócio ia se estender, não ia ser 15 dias, que trouxe a tendência. Eu tenho que arrumar um negocinho pra fazer. Eu não vou conseguir, eu tenho que sair fora disso aqui, eu vou pirar. Eu não vou sobreviver a essa pandemia, se eu ficar olhando isso aí. E aí, televisão a gente já não olha lá em casa desde que a gente se converteu, né? Só Netflix e tal, mas igual a internet, sabe? Daí parei de ver as lives, parei de seguir algumas coisas de governo, de prefeitura e tal, assim, parei de seguir tudo. E eu disse, quer saber, eu vou esquecer. Eu vou fingir que não existe. Não existe. Claro, quando eu sair na rua, né, vou usar máscara, vou continuar higienizando as coisas ali, que depois de um tempo até parei também. Mas... vou fingir que não existe. Daí eu fiquei umas 2 semanas, assim, comecei a reformar minha horta, fazer uma coisa ou outra, não sei o quê, e esqueci mesmo, assim, esquecia. Só que aí eu comecei a me sentir egoísta. Eu disse, o mundo tá morrendo lá fora, tá explodindo o mundo lá fora, e eu tô aqui. Bem de boa, cuidando da minha horta, feliz da vida, botando musiquinha, fingindo que não tá nada acontecendo. Né? E aí eu comecei a me sentir muito egoísta. Foi daí que veio a história da página, que daí eu pensei, não, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou arrumar um canal para as pessoas se alienarem. Tipo assim, eu não quero ouvir vamos nada. Alienar Vamos se alienar pelo junto, menos, pelo menos, entendeu? É como eu posso ajudar. Então, já que a pessoa não quer ouvir notícia, o número de mortes e tal, quer dar um tempo, porque precisa, porque realmente a sanidade mental, né? A gente... Tudo é perigoso, tudo é triste, a gente tem que sofrer com os outros e tal, mas se tu não cuidar da tua cabeça, da tua família, daí piorou. Porque daí tu não pode nem ajudar o outro ali que vai precisar de uma carona pro hospital, se tu não estiver bem, né? Então, daí foi aí que veio a ideia da página, de criar um espaço que eu pudesse compartilhar as coisas da decoração e tal. Daí eu já tinha começado a destravar de novo desse meu limbo de criativo, assim, que eu fiquei porque daí tu pôde voltar pro teu gosto, o que eu gosto, porque agora tu só faz o que tu quiser. E aí eu comecei, exatamente, daí eu comecei com a transformação do ateliê,
que foi uma loucura total, que eu botei todos os meus bichos pra fora, assim. Fiz um troço bem colorido, tudo reaproveitado e tudo assim. Foi a obra do ateliê toda, que daí é onde tem aquele que a Rosália falou lá da digitação lá do negócio. E a partir dali que eu comecei daí a restaurar a casa inteira, assim, reformar peça por peça, todos. Não teve um ambiente da casa que não passou Sim, por não tinha como dar erro. Primeiro, porque tu é uma excelente designer de interiores. Segundo, por este lance da pandemia, que daí tá todo mundo ali, o público tá todo ali, reunido. E terceiro, que o teu conteúdo é um conteúdo que interessa a todo mundo. Porque decoração, a arquiteta gosta de decoração, a dentista gosta de decoração, a professora gosta de decoração, não é uma coisa... Tipo assim, se é um canal de educação, ou educadores, ou algum aluno, eu tô estudando para um concurso, eu vou olhar, mas não é todo mundo que tá interessado. Né? Ah, é uma coisa feminista, eu nem gosto dos papos dessas mulheres, não sei o que, alguém vai ver, mas, claro, tem nicho para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Mas a decoração tem isso de legal, que reúne pessoas de todos os tipos, de todas as profissões, porque quem é que não quer, né? E eu acho muito bacana também, muito legal essa tendência. Eu não sei como é que se chama, porque tu sabe que eu não sei nem botar um preguinho no lugar. Da Núbia vai lá, serrote, tico-tico, furadeira, não sei dizer nem o nome das coisas. Tem uma expressão que se usa em inglês, né, pra essa coisa do faz... eu nunca sei dizer também. É DIY, né? Isso aí. D-I-Y. Isso. Que é muito legal. Faça você mesmo em português. Que eu acho muito legal, porque, tipo assim, ó, tu abre também um leque pras pessoas de olhar um troço assim, meu Deus, aquela cadeirinha, sou obrigada a ir lá comprar. Daí tu fica naquela coisa, um ano juntando dinheiro pra poder comprar uma cadeira, não sei o quê. Não, cara, minha cadeira precisa de uma lixa, uma mãozinha de tinta. E aí isso é muito legal, esse teu papel também de mostrar para as pessoas que, cara, usa um pouquinho. E uma coisa que eu acho legal que tu diz bastante na tua página é que a gente treina o olhar também. Sim. Daqui a pouco tu nunca te imaginou capaz. Mas a partir do momento que tu começa a olhar, o que será que eu poderia fazer aqui, né? Aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá pra fazer não sei o quê. É muito legal. E e essa liberdade de tu ir fazer, eu sempre incentivo, assim, porque às vezes a minha mãe tem uma ferramenta que era do meu avô, uma furadeira, que realmente ela é um chumbo, assim, ela é muito pesada, muito antiga, né? Agora, hoje em dia, tem ferramentinhas, porque é claro que a gente tem os braços mais finos do que os dos homens, menos, enfim, né? Estrutura óssea diferente. Mas hoje em dia tem ferramentas para mulher, tem mini ferramentinhas desse tamanho. A minha mãe comprou uma para ela agora, que ela faz... Quase não gosta também. Adora, né? Então, assim, hoje é muito fácil. A casa das vezes, caixinhas, assim, como diz o Cabeção. Tem uma caixinha para tudo, né? Exatamente. E às vezes eu penso assim, ó, tu acaba... daí pra quem é casado, vamos supor, né? É uma queixa geral, né? Porque meu marido não coloca prateleira, porque eu fico esperando, porque eu comprei um quadro faz 5 meses, porque não boto, porque não isso, porque não... Cara, vai lá e faz, sabe? Bota o quadro. Aprende, sabe, gente? Aprende, mas bota o vídeo no YouTube, é tão fácil, Amor, sabe? tapa os ouvidos. Porque... Tapa os ouvidos. Porque o que acontece? Às vezes, tipo assim, os interesses... Quem não é que deixa a Danúbia te influenciar. Quem é que quer ver o quadro na parede? Tipo assim, é tu ou é ele? Ele quer ver o quadro na parede ou ele quer ir jogar futebol? Danúbia, qual é? para. Entendeu? Tu tá me prejudicando. Agora que eu vou continuar falando. Aqui, ó, eu começo assim, amor, o que te custa isso daqui? Eu quero fazer essa arte aqui, vamos supor. Anne, tu me manda a foto do primeiro dia que tu pegar na furadeira, que tu vai dizer, amiga, por que eu não aprendi a usar isso antes? Porque assim, hoje eu até tava falando com a Bia. Com uma furadeira e uns preguinhos se faz ela tava lá, numa função, enfim, porque minhas prateleiras, porque ninguém ajuda, porque isso, que aquilo. Daí, eu disse assim, gente, às vezes tu tá lá assim, meio, sei lá, sabe um dia meio xoxo, assim, o que eu vou fazer hoje? Aí tu olha pra aquela parede, daí tu olha pra aquela tábua. Nossa, aquela tábua ia ficar legal ali, né? Aí tu vai lá, pega a tua caixinha de ferramenta e faz. Tu realmente acha que qualquer um faz que nem tu faz? Que tu vai ali e tu faz eu e tenho fica certeza. igual o cara que trabalha 20 não. anos com madeira. Eu vou fazer capaz de escorregar tudo. Não, claro, tem coisas de madeira. Mas tipo assim, fazer furo, botar bucha, parafuso e tu botar uma mão francesa com uma tabuinha em cima, pelo amor de Deus. Ou tu botar um quadro, todo mundo faz. Todo mundo faz. Não tem vídeo no YouTube hoje pra tudo. Entendeu? Não, olha, eu canso de... coisa eu digo mais assim, angustiante. amor, me ajuda, o que custa? Olha só, eu vou passar uma noite aqui pra fazer essa peça. Tu sabe os atalhos, tu vai fazer em 2 minutos. E ele, mas amor, aprende. Eu aprendi no YouTube. Eu não fui pra Inglaterra fazer um curso disso. Eu aprendi ali, isso né? Aí, isso aí. Sabe? Daí eu ele acho. fica ali. Porque sabe o que é? Gera muita contenda, porque é aquela coisa da liberdade que a gente estava falando antes. Sabe?
O Flávio gosta de ficar assando o churrasco dele. E faz muito bem, faz almoço, e fica horas naquela cozinha, e lava toda a louça, e faz. Ele adora aquele ambiente ali, é um negócio dele, entendeu? Aí eu vou fazer o cara sair dali, não, hoje tu não vai assar churrasco. Tu vai botar minhas prateleiras. Eu já planejei tudo que tu vai fazer esse final de semana. Tem um armarinho, uma pia pra colocar. Daí eu acho que entra muito também a questão de respeito, sabe? Claro que tem situações de mulheres, daqui a pouco tem né, problema físico, tem problema de coluna, tem limitações, né? Que não é exatamente todo mundo vai poder fazer, Claro. idade, uma série de coisas. Mas assim, muita gente, tanto homem quanto mulher, dá pra fazer tranquilo e te dá uma liberdade de tu poder. E é um caminho sem volta. É uma terapia, é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Sabe? Quando tu começa, assim, sabe, a mexer nas coisas, aquilo tu desliga do resto, assim. Eu acho muito didática a tua página. Várias dicas. Essa dica da casinha das coisas eu acho maravilhosa. E a outra dica que já me aconteceu muitas vezes de começar assim, eu quero arrumar o meu quarto. Tô louca pra arrumar o meu quarto. Por onde o que eu faço? Daí tu imagina todo pronto, meu Deus, eu tenho que pintar tudo isso aqui, sou obrigada a trocar isso aqui de lugar, eu preciso botar. E daí a tua dica também de tipo assim, faz um cantinho. Pinta, tu quer pintar essa parede, botar um armário aqui, a planta, quando terminar, vai lá para outro cantinho, troca aquele armário e faz. Isso também é muito legal. Isso aí é genial. Porque não te dá aquele medo do tipo assim, eu tenho que enfrentar um dragão. Começa com o gatinho ali. Sim, porque senão tu fica pensando, sempre tu vai ter que pintar a casa inteira primeiro, sempre tu vai ter que arrumar o telhado, mandar lavar o telhado. Sempre vai ter uma coisa grandiosa. Entendeu? E aí tu não vai ter aquele prazer de sentar no final do dia e ficar olhando para aquela plantinha, aquela mini prateleirinha ali assim que tu botou naquele dia. E curtiu. Entendeu? Olha só pra gente... Ai, amiga. A gente tem 1000 coisas para falar, mas eu quero só assim, ó. Enquanto a gente respira aqui. Só para dar uma citada nas pessoas. A Rosana Vargas, minha cunhada querida, tá aqui dizendo lindas. A Rosalva Rocha, eu amo essa mulher. Isso é batida. Carmen Monteiro, boa noite, Carmen. A tia Neide, amada da minha vida. A tia Neide, só fazer um parênteses aqui. A tia Neide é uma das pessoas que tá na minha lista, que nem tu. Eu tenho a minha lista de transmissão das pessoas que eu peço oração, né? Toda vez que eu estou aflita com alguma coisa, eu... Contatinhos. Seguinte, preciso que tu reze pela minha sogra, preciso que tu reze pelo meu pai, preciso que tu reze não sei o quê. Seguinte, bota aí na tua lista. Tia Neide, olha só, me acordei hoje, não tô sentindo cheiro de nada, tô em pânico, preciso de oração. Tá, minha filha, pode deixar. Tia Neide Tem gente que a gente tem uma coisa de... Eu acredito na fé de todo mundo, né? Cada um tem a sua, enfim. Mas tem umas pessoas que eu acredito na... Tem umas fortes na força. Tem. A Renata Piulis tá aqui botando um monte de coraçãozinho. Lexiguana, essa é a Luanda. Beijo, gurias. Beijo, Lu. A Casa da Porta Verde. Sabrina, eu te quero aqui também, Sabrina. Sabrina. Sabrina também vai ter que vir aqui. Nos projetos aí, bombando. Brasil afora. Maravilhosa. Ela é muito boa no que faz também. Paula, amiga, que história linda. Isso é pra ti também. Eu também. Ela fez eu chorar aqui. O Dilvio tá aqui nos assistindo. O Daniel, meus 2 primos. A Piulis colocou amando o papo. Beijo, guria. Sou fã das duas. Obrigada. Ai, que legal. Dora Piulis. Ateliê Arte, seguidora tua. Deve ser, Elisa Menezes. Boa noite, meninas. Boa noite, Elisa, seja bem-vinda. A Paula tá por aqui. Ai, tô chorando contigo, que lindo. Simone Lopes da Mota, tô amando. A Paulinha Querida. disse sim, essa liberdade de sermos o que a gente veio... de sermos e vivermos como quisermos. É isso aí. A Raquel Ramos tá aqui dando beijinho. A Ângela é a amiga que eu disse que a gente concorda em discordar. Tá aqui mandando beijinho também. Essas lives da DAN de organização são ótimas, a Paulinha tá dizendo. Nossa, super me identifiquei aqui. Também fiz isso, Ateliê Arte. Ai, muita gente. Simone Lopes. Chama a Sabrine, maravilhosa. Vou chamar, Simone. Sabrine, tá chamada. Só vamos arrumar a data, tá tudo certo. Eu quero. Que legal. Kel Laguna, muito bom escutar 2 mulheres lindas, inteligentes, sensatas. Parabéns, gurias. Obrigada, Kel, querida. A Thelma, eu amo fazer arte. Aqui fiz muitas coisas do enxoval da minha bebê. A Thelminha é minha comadre, que me deu uma bênção maravilhosa para mim e para o Guilherme. A gente tem uma afilhada linda, maravilhosa. Que legal. E a Thelma também. A gente vai jantar lá na Thelma do Germano. Qual é a função do Germano? Tocar violão para nós. O que a Thelma tá fazendo? O churrasco. Ela quer essa carne. Olha só. Muito bem, por sinal. O Flávio sabe que tá na página dele lá. Que ele tem a página no Fogo, né? Fogo, sabe, né? Sim. E aí tem muita. A maioria dos seguidores dele são mulheres, né? Quem não quer aprender? Isso é uma coisa elas que eu vão quero encarar ainda. Elas vão muito da minha página. E daí, muitas pedem, né? Ensino passo a passo, bem direitinho, porque ele chega no automático já. Isso.
começa falando lá na metade, parece que todo mundo sabe. Daí eu disse, Aham. amor, sabe o que nós vamos fazer? Porque eu não sei, não tenho noção, né? Eu disse, um dia tu vai pegar, tu vai me ensinar, nós vamos gravar um IGTV, tu me ensinando, nós vamos no Tu açougue, espetando. nós vamos lá no do açougue. escolher Não, a carne. escolher a carne, que é o principal, né? Claro. Quer dizer, ele diz que o principal não é a carne, sim o fogo, né? Mas eu sempre, Por isso que ele tem no fogo, e não no na fogo. carne. É. Tudo parte do fogo. Muito bom. E então, o que acontece? Nós vamos ir no açougue, daí vamos escolher a carne, vai me ensinar a escolher a Boa carne. estratégia. E aí depois nós vamos pra cá. Daí eu vou editar direitinho, fazer um vídeo bacana. Nós estamos faltou que legal. tempo, né? Mas nós vamos fazer isso. Aqui a Tia Neide, cadê? A Tia Neide disse, eu tô adorando essa conversa de vocês. Que bênção ouvir e aprender com vocês. Acho que ainda posso. Poxa vida. Pode, é uma honra. Fico até constrangida de ouvir que a Tia Neide tem alguma coisa para aprender comigo, por exemplo. Contigo pode ser, mas comigo. Não, mas Que mulher maravilhosa, tem tanta coisa para Nossa. ensinar. Eu que quero conviver contigo. Eu digo isso para ela, eu digo pessoalmente. Eu gosto tanto eu aprendi isso, graças a Deus, a dizer para as pessoas que eu convivo e que eu amo, assim, o quanto eu amo. Sim, Sabe? bom, E né? do que eu me orgulho, no que aquela pessoa é boa. Isso é um exercício Quanto também. acrescenta, né? O quanto na tua acrescenta vida. nisso, né? O quanto é importante, sabe? Eu tenho um exercício, eu estava conversando esses dias sobre isso, que eu queria muito, muito, muito. Claro que quando eu expus isso a primeira vez, me disseram, meu Deus, a guria é tordada mesmo, só pode ser louca, né? Porque a gente estava falando, vamos pegar uma casa no campo, só as amigas, sabe? A casa, a mulherada, vamos ir. Vamos passar um final de semana junto, conversar, botar as coisas em dia, fazer uma terapia, o banho de rio, sabe? Enfim, assim, livre mesmo de qualquer problema, de qualquer coisa, e sem filho, sem nada, assim. E fazer o que quiser. E aí a gente pensando, assim, levar jogos, vamos levar isso, vamos levar aquilo, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para comer? O que nós vamos fazer umas dinâmicas de brincar. Por que a gente não pode brincar, né? Brincar de ser criança, enfim. Gincana. E aí eu disse, sabe uma coisa que eu tenho vontade de fazer? Isso é um projeto antigo meu, assim. Eu tenho vontade de fazer um livro sobre isso, inclusive. Eu tenho vontade de fazer uma dinâmica terapêutica, assim, de pensar, de todo mundo ficar quietinho, assim, fechar os olhos e pensar no que uma diria para outra se a outra tivesse morrido. Ai, Tipo assim, o forte. que é forte, mas eu fico pensando assim, cara, se amanhã a Dan for, se amanhã a Luanda for, todo mundo vai. Não sei quem Sim. vai primeiro, quem vai depois. Mas Sim. enfim, a gente vai escolher a melhor foto que a gente tem. A gente vai falar tudo que a gente viveu. Aquele dia lindo, essa pessoa era maravilhosa pra Verdade, isso, pra aquilo, amiga. pra aquele outro, pra aquele outro, pra aquele outro, pra aquele outro. Mas só depois e ela não vai mais ouvir. É. Ela não tá mais aqui. Sabe? Tipo, cara, a Dan tá aqui. A Dan é maravilhosa. É maravilhosa no trabalho dela, é uma filha maravilhosa, é uma irmã maravilhosa, é uma amiga que te escuta. A gente teve, né, Dan, eu vou contar o meu lado da tua conversão, o meu lado da história. Quando a Danúbia se converteu, um pouquinho antes A da Anne Danúbia... perdeu a parceira de trago. Eu perdi meu parceiro de trago, né? De todos os finais de semana, porque a gente bebia De quase junto todos e tal, os dias. quase todos os dias, porque daí durante a semana tinha um encontro das meninas, das gurias, das cadelas odiosas. E aí uma vez por semana. Misericórdia. Geralmente na casa da Dan. Final de semana, não sei o que, o trago. No começo, a gente leva aquele baque de dizer assim, poxa vida, tudo bem, começou a ir na igreja, se converteu, não sei o quê, mas eu preciso estar distante, eu sou uma péssima companhia, então... Ai, amiga, me né? perdoa. Não tem nada que pedir perdão, porque eu entendi perfeitamente depois quanto cada coisa que acontece na vida da gente, é sinal de respeito também, e de amor eu dar o tempo pra tua virada e depois voltar por qualquer outro caminho. Depois disso eu fui na tua casa pra rezar, pra comer bolo, e tá tudo certo, e eu continuo Sim. te amando do mesmo jeito. Sim. Mas na hora tu sofre aquele baque Sim. ali, né? Não, é que foi muito, Tu né? diz assim, meu Deus. E aí eu me lembro que um dia tava eu, as minhas irmãs e a mãe, eu acho, almoçando, assim, e nós tava com aquela coisa ainda, sem entender direito, que nós tava achando, a Dan Sim, pirou, né? Pirou. Sei lá, Enlouqueceu. foi pro cará, tomou chá de cogumelo, saiu da casinha. daí não tinha caído a ficha de todo mundo do que era essa conversão 1000 graus, assim. E aí, nós sentadinha almoçando, a Dan bate já abrindo, assim, a porta, eu na mesa, do lado da minha mãe, eu olhei, assim, pra porta e a Dan, dá pra gente subir pra conversar um pouquinho? Aí nós sentamos na minha cama lá no meu quarto, ela segurou a minha mão e começou a chorar e me contar e disse, amiga, eu não tenho nem como te explicar porque tu vai achar que eu tô louca. Começou a arder, tinha uma chama ardendo dentro de mim, começou a falar, e eu olhando, eu disse, meu Deus, é mais grave do que eu pensava.
Eu pensando, gente do céu, o que aconteceu, sabe? E Arte. depois vendo o passar do tempo e te vendo. Porque quando a gente ama, o que a gente quer? Ver o outro feliz, não Sim, importa em qual sim. circunstância, se perto ou longe de mim. E vendo tu muito mais feliz, com um brilho Sim. que já não tinha mais, com uma alegria. Eu disse, Deus fez o melhor por ela, tô Sim. feliz por ela, amo e Sim. quero perto, quero continuar perto, quero. E aí a gente ressignifica as coisas. Sim. Agora é a pessoa que eu peço oração, agora, né, Sim. que eu peço um É conselho. verdade. E tá tudo certo, né? É muito legal, porque a amizade de verdade acontece isso. A gente ressignifica, muda um pouco as coisas. Eu tenho que beber com outras pessoas quando eu quero beber. Mas quando eu quero rezar, eu corro pra te explicar isso. Eu me lembro que eu tentei te explicar isso, essa parte eu lembro. Eu disse assim, amiga, ninguém falou que eu tinha que parar de beber, eu juro. Ninguém, não foi o pastor, ninguém falou. Eu simplesmente não consigo, mas eu tentei. E aquilo parecia que era um negócio nojento na minha boca, eu não conseguia, assim, Claro, voltou. porque daí tu começou a associar tudo que tu fazia naquele período com aquela tua tristeza. Aquilo e voltou, ter que cortar tudo. E aí foi um momento realmente que eu tive que, exatamente, associar tudo, até os amigos que eu não deixei de amar em nenhum momento, mas o ambiente, aquilo ali, tudo associava com aquela vida cinza, entendeu? Porque era aquilo que a gente vivia. E eu não queria mais aquilo. Eu tava vivendo uma coisa tão linda tanto que eu entrei pra uma bolha, sabe? Eu entrei pra uma bolha, assim. E a gente tem que se permitir isso também, né? E aí, muitas curas vieram dentro dessa bolha, mas chegou um momento que Deus puxa pra fora, entendeu? Quando ele vê que tu tá não preparado, porque a gente nunca tá preparado, né? Sim. A gente nunca tá pronto, nunca tá preparado. E quando tu achar que tá, é porque tu tem que voltar lá pro início, né? Então, mas assim, chegou um momento que isso começou a me incomodar, sabe? Tipo assim, procura, vai, volta, chama pra jantar na tua casa. E eu até hoje, assim, sabe? Eu ainda, sabe? Porque eu preciso falar desse amor de Jesus. Claro. Eu preciso falar desse poder, eu preciso falar desse milagre, porque foi um milagre. Aconteceu na minha vida, foi um milagre. Um milagre igual aos que acontecia na Bíblia, quando Deus pegava aqueles xexelentos lá e transformava, entendeu? Então, assim, hoje, as nossas vidas, tantas histórias de conversão que tem, assim, que nem a do Rodolfo, que nem muitos que a gente vê por aí, que são uns troços, assim, sabe? Fantástico, assim, que muda da água pro vinho, é a Bíblia contada hoje, são páginas da Bíblia, né? Que vivas, porque a Bíblia ela é um livro vivo, né? Sim, de histórias e a vida se repete, exatamente, né? É sabe? Então ela tem que ser contada, sabe? E não quando eu não estiver mais aqui deixar escrito, mas sim. Eu acho muito legal também, eu nunca tive, não tenho, né, menor, assim, não é nem vocação, eu não tenho a moral ilibada para sair convertendo pessoas ou dando grandes testemunhos, nem eu, amiga, né? mas muito menos eu. Não, muito menos tu não, um pouquinho mas mais eu do acho que tava... não, mas é que a gente assim, ó, a gente tem que, eu lembro que tem um testemunho teu que tu falou uma vez que tu estava lá na Europa, que tu estava sentada num banco, não tem? Sim. E que naquele momento estava naquele desespero. Sim. E Jesus, eu sempre conto isso. E Jesus chegou e falou contigo, entendeu? Então como que tu não tem o que falar, sabe? Sim. Então a gente sempre tem, sabe? A gente que já teve um encontro com Jesus de alguma forma, de alguma intensidade, porque eu digo que os encontros são diferentes, são de intensidade diferente, são que de alguma diferentes. forma, eu acho que pelo fator de eu não ter saído de certos ambientes, de eu ser uma pessoa boêmia, que gosta da noite, que toma cerveja, que não sei o quê, as pessoas se surpreendem quando escutam um testemunho de mim. Quando me escutam falar de Deus, acham muito surpreendente, como se tu não pudesse associar as coisas, né? E aí, eu sempre digo isso. Um dia eu estava conversando com uns amigos e eu disse, cara, as pessoas estão sempre tão apegadas no que é o hype, assim, do momento, o que é a moda, que tipo assim, por exemplo, eu fiz há algum tempo atrás um curso de cristaloterapia. Eu adoro meus cristais, eu tenho meus cristais, a Bíblia fala de cristais, Deus fala que foi ele que fez, tá ali, assim como eu amo árvore e natureza, eu amo meus cristais. E me conecto porque para mim eles servem como mantra, tipo assim, se eu sei que esse cristal é da saúde, eu quero pedir saúde para Deus, eu vou pro banho, seguro aquele cristal. Ele é só uma forma de comunicação. Não sempre, que tu adore o cristal. É sempre Deus que tá lá. Sim. É sempre o caminho, mas às vezes eu uso assim, tipo quando tu vai, sabe quando tu quer decorar um número de telefone, tu pega o telefone e tu faz para decorar o desenho, é uma associação, é um caminho, como é que o que eu uso para chegar até ele, né? Para mim é mais fácil fazendo rituais, fazendo algumas coisas do tipo, eu vou tomar um banho de ervas, não sei o que, não é que eu acho que, mas é porque quando eu boto aquela água ali em cima, eu fico pensando, agora o estresse de hoje, o cansaço tá saindo, obrigada a Deus por isso, não sei o que. É sempre ele, o chá é dele, as ervas são dele, porque tudo é ele. Sim. Ele tá sempre ali, né? E eu digo, mas por que as pessoas podem, gente que não tem, né, essa vontade, enfim, de falar de Deus
Por que pode falar das pedras e tá tudo bem? Por que pode falar do rei que tá tudo bem? Por que pode falar não sei o quê? Daí parece, eu respeito e defendo o fato de que nós vivemos num país laico. Eu não acho que tu tem que ficar doutrinando muito lá dentro da igreja e tal, até porque dentro da sala de aula, por exemplo, até porque ali vai ter um da Umbanda, um católico, um não sei o quê, e quando tu escolhe um caminho, tu tá excluindo alguém. Então, acho que não é bem o local. Dentro da tua casa, sim. Na igreja, sim. Em vários lugares, sim, mas tem lugares que não. Quando é do Estado, quando é um local público, eu defendo o fato da gente viver num país laico. Mas, por outro lado, eu quero defender a minha liberdade e a das pessoas, porque, às vezes, eu acho que tem o anti-laicismo. Parece que ser cristão é que é ruim. Sabe? Em alguns casos, tem lugares que tu sofre preconceito com por certeza, ser cristão. mas em muitos... E, tipo, eu já ouvi várias vez piadinhas. mais, amiga, já cada ouvi vez várias mais. piadinhas, assim, de algum amigo dizer, isso a gente não chegou a falar disso contigo, não sei o quê, porque, né, Não, cada tu vez mais. Eu sou o quê, velho? Mas Que sobre tem de o errado? poder e não poder, que nem tu tava falando de, que tu é boêmia, que tu toma tua cerveja, não sei o quê. Tu pode ter certeza de uma coisa, amiga. Se um dia Deus quiser te pedir, entendeu? Pra tu parar de beber, ou pra parar de fazer, sei lá, qualquer coisa, cada um, ele vai fazer. Entendeu? Se for, sabe? Sim. Ele vai. Se for importante Ele pra vai, ele vai, sabe? Porque Deus faz, sabe? Ele tem o jeito dele, ele tem um momento de cada um. Às vezes tem aquela coisa que não é pelo amor, é pela dor, né? Uma frase que a gente fala muito assim, e enfim, se for pro teu bem, se for pro melhor, sabe? Seja o que for, eu tô falando uma coisa que a gente falou, mas pode ser qualquer outra coisa, entendeu? Ele Cada é um tem poderoso. o seu momento, né? Ele é tipo, poderoso. eu e parei ele de vai fumar, por exemplo, cigarro, depois de 25 anos fumando, porque eu comecei a fumar Sim. com 14 anos de idade. E aí, esses dias, eu tava brigando ali com minhas cunhadas pra parar de fumar e tal. E eu olhei, e eu mesma achei graça, né? Eu disse, não, olha, a dificuldade que foi, o sofrimento que foi, o tanto que eu chorei, o tanto que eu desejei, os anos que eu esperei poder parar. Agora, eu não posso olhar pra alguém e esperar que a pessoa pare amanhã, porque eu tô dizendo, né? Vai ser no momento dela, não adianta. Não adianta. Só que, claro, a gente sabendo toda a consequência, todo o mal que faz, deseja que ninguém que a gente ainda mais ame, agora, né? Nessa época. Ai, amiga, eu preciso ir embora, eu tá, acho. não, assim, ó, o que eu queria falar depois de tudo isso? Primeiro, dos nossos patrocinadores que eu não falei. Que legal. Temos a Imobiliária Santo Antônio, que é aqui da cidade. Vou ter que olhar na internet, porque eu coloquei o logo deles sem o telefone. E a Bode Expiatório é uma marca, esta marca de camiseta. Hoje eu tô com uma camiseta aqui do Bukowski. Amanhã eu vou vir com a... Qual é a que eu vou vir amanhã, amor? Do Stephen King. Tem várias estampas muito legais. Por que eu aconselho vocês a entrarem no Instagram e seguir a página do Bode Expiatório? Porque ela é uma marca, ela é uma pequena marca que nasceu... 3 pessoas, uma pessoa faz a serigrafia, quem faz o desenho é o Luiz Gustavo, meu cunhado, que é um baita cartunista, o Insecto. Verdade. Luiz Gustavo ninguém vai conhecer, mas o Doutor Insecto todo mundo sabe quem é. Ele é um baita cartunista, faz um monte de desenhos, e a Juliane e o Rafael resolveram investir na serigrafia e tal, então é tudo manual, é aquela coisa do apoie o pequeno negócio e os artistas, porque é tudo muito... Daqui a empresa, né? Eles têm A empresa daqui. O Rafael, na verdade, faz em Santa Catarina as camisetas. O que desenho legal. sai daqui, vai para lá, as camisetas voltam, enfim. Mas é só fazer os pedidos ali no Instagram que eles enviam para qualquer parte do Brasil, calculam o frete e enviam. E a gente tem um número... Tu tem um número Pix para deixar aí? A gente sempre faz as lives. Quem quiser ocupar esse espaço e patrocinar esse podcast... claro que será muito bem-vindo, porque isso aqui dá muito trabalho. A Dan chegou aqui e viu a correria, que é isso aqui. Quando ela chegou, 80% estava feito e aqueles 20% nós ficamos meia hora ajustando tudo. Dá trabalho, nós estamos aqui 9h30 da noite, luz acesa, tudo, tá. Óbvio que se alguém quiser contribuir com o nosso trabalho super voluntário, que é de levar informação e de dar espaço para as pessoas falarem também, vai ser bem-vindo. A gente tem um número de Pix também, que quem quiser ajudar, uma senha. Qual é o nosso... Pode ser o teu e-mail? Não dá para te digitar aí, né? Eu vou ter que falar. É Luiz Guilherme Vargas. Com S ou com Z? Luiz com Z. Luiz Guilherme Vargas, @hotmail.com.br. Depois a gente vai fazer .com. Luiz Guilherme Vargas, @hotmail.com. Sem o BR. Depois a gente vai fazer com o nome do podcast, lembrando sempre que esse é o piloto.
A minha identidade visual foi feita pelo Cassiano Gustavo, querido, obrigada. Ele é um gênio, um baita profissional também. E agora, nas próximas lives, amanhã, já deixo o convite, amanhã às 19 horas tem outro podcast com a Dani Bonfim. Hoje é o Dia Mundial da Fotografia, amiga, sabia? Ai, desculpa. E eu nem eu sabia. Tá. E eu convidei uma fotógrafa para amanhã, poderia até ter invertido. Sim. Mas amanhã nós vamos ter um baita bate-papo muito legal também, que vai ser mais nichado, vamos falar bastante do nosso trabalho e tal, porque hoje foi mega tema livre. Sigam também quem ainda não segue no Lar, eu acho que é no... Underline, Lar. Sigam também o No Fogo, que é do Flávio, o marido da... Vocês querem aprender a fazer churrasco? Logo vai sair um vídeo. E churrasco bom, né? Fala sério. Nem fala. Agradecer o Gui Vargas, sempre meu obrigada, fiel Gui. aqui. Baita estrutura, monta tudo, faz tudo. Só briga comigo quando eu não quero procurar as coisas no YouTube, peço pra ele fazer. E é isso, gente. Por hoje é só. Amanhã a gente tá aqui de volta. Amiga, muito, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Me senti muito honrada por esse convite. Nossa, demais mesmo, adorei. E a gente tem que marcar um churras lá em casa. Temos. Pra continuar, porque tem muito Vamos papo. marcar no dia que o Flávio for te ensinar a fazer, que daí eu aprendo junto. Isso mesmo. Quero muito. Boa, eu ajudo, eu boa. filmo e fico olhando e aprendendo. Adorei, fechado. Tá, beijo grande, amo Beijo, você. tchau, muito. gente. Gente, obrigada por nos acompanharem aqui. Deixa o like, ativa sininho, Isso, tudo. segue aí Amanhã tudo. vai ser no YouTube Anne Ramos, tá? Hoje foi aqui porque nós não tínhamos destravado, ainda precisa de 24 horas o YouTube para fazer live e Casa de Ferreiro, espeto de pau. Vivendo e né? aprendendo, né, amiga? Mas eu vou baixar esse podcast e vou colocar lá, porque a Dan vai ser o podcast 001 da Ai, minha que legal, do meu muito legal. perfil. Beijo, pessoal. Até amanhã.